Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio no nosso podcast. E como você está percebendo, eu e nem o meu convidado tá usando Insider, a gente não tem patrocínio de ninguém ainda. Estamos abertos à possibilidade. Recebo aqui hoje o meu amigo, criador de conteúdo, pastor. Já é pastor? Ainda não, mas tá quase. Né? Leonardo Delgado. Cara, satisfação de receber aqui. Ô, prazerzão estar aqui com vocês. E parabéns pelo 1 milhão de seguidores aí. Valeu. Mas fala um pouquinho sobre como que tá a emoção, cara. Porque eu acho que a ficha ainda não deve ter caído. Mas como que tá, assim, essa marca batida de 1 milhão de seguidores? Então, boa tarde, né? Pra você que tá assistindo a gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que estiver assistindo, né? Então, assim, pra mim tá sendo tudo muito novo, né? A gente começou a produzir conteúdo aí. Sim, na verdade eu sempre produzi, né? Mas com frequência mesmo, constância, tem 1 ano. E tudo foi acontecendo e meio que a ficha ainda tá caindo ainda, né? É mais assim, você vê ali os números e tal, mas... Dá uma assustada. Dá uma assustada. Mas quando você cai a ficha um pouco mesmo, é quando você anda em algum lugar, vai em algum lugar diferente, uma pessoa fala que te conhece, que acompanha seus conteúdos, que é quando a ficha vai caindo mais, né? Nesse pessoal mesmo. Da hora. Você começou a fazer conteúdo quando? Assim, eu sempre gravei, né? Mas assim, o ano passado eu saí do serviço, né? E aí eu comecei a produzir conteúdo em maio. Então, integral. Tem 1 ano. 100% integral. Na verdade eu ainda fazia outros trabalhos também, né? Que eu sou locutor, então final de semana eu fazia locução, mas eu postava conteúdo todo dia. Mas o locutor não tem que ter aquela... Sejam bem-vindos. Mas eu tento ser um você pouco consegue, natural, né? Mas eu imposto voz, né? Tem que dar faz uma impostação. Beleza, maravilha. Estamos aqui nesse podcast maravilhoso. Mas assim, eu não falo assim não, tô forçando. Mas eu falo um pouco mais natural mesmo, né? Tipo assim, vem pra cá, você que tá chegando, vem conhecer um pouco mais das nossas ofertas. Tem que dar aquela impostadinha de voz, mas eu tento ser mais natural. Então, mas você ainda faz esse tipo de serviço, velho? Não, parei. Parou, agora porque o cara não dá conta mais de pagar, né, velho? Não é nem de A hora do homem ficou cara. Mas assim, pra ficar mais dedicado, né? Mais exclusivo. Era um sonho que eu tinha. Ficar por conta de... Por conta dessas coisas, né? De estar envolvido com a obra, de estar pregando a palavra, de estar mais disponível. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Claro que mesmo quando eu trabalhava eu sempre me dediquei muito, mas eu sempre tive essa vontade de ficar meio que 100%, vamos dizer assim, né? Então, quando você começa a produzir conteúdo, tem mais a ver com ter mais tempo disposto para poder fazer a obra, ou você estava afim de procurar um número, ou é um conjunto disso aí? Então, eu sempre produzi conteúdo, né? Na verdade, antes de eu converter, eu já postava vídeo. Eu não sei. Mas você toda a vida foi crente, foi não? Não, eu converti com 17 para 18 anos, né? Na verdade, 18 anos. Hoje você tá com 22? Hoje tô com 32. Tempo passa, hein? Passado. Então, aí eu já fazia conteúdo antes, só que era conteúdo assim, né? Piada, falando palavrão. Você é bom de piada? Conta uma piada pra nós aí, vamos ver se... Uma piadinha aí, é? Vai, vamos ver. Você já sabe qual a mulher da Bíblia que mexia com reciclado? Não. Era a mulher do fluxo de sangue. Nossa. Ela vendeu tudo que ela tinha. Realmente você fez muito bem ter mudado de ramo, cara. Mas assim, na época tava dando certo, sabe? Tava fluindo. E aí a gente ganhando muito... Na época era inscrito, né? Muito inscrito no YouTube. E as pessoas já me conhecendo na rua também. Aí na época eu tinha uma camisa do Brasil, gostava. Você fez em que ano esses vídeos aí, cara? Cara, 2009, 2010, 2011. Caramba, no começo do YouTube, bicho. No começo. Tá, eu tava começando a crescer junto com o YouTube, vamos dizer assim, né? Então, assim, na época era PC Siqueira, Cauê Moura, na época essa turma tava começando. E aí, começou eu comecei, tudo era mato, acho bom o cara falar. Eu comecei, tudo era mato. Aí tava dando certo, as pessoas já, nossa, eu sou aqui de Minas Gerais, sei o quê. Aí eu usava a camiseta do Brasil, moicano, nossa, você parece o Neymar. Nada a ver, mas o povo falava, né? Na época o Neymar tava estourando também. E aí eu fui convertir nesse momento, né? Tava começando essa ascensão, começando as coisas acontecer, aí Deus chamou. Aí o tipo de conteúdo já não fazia mais sentido pro seu novo estilo de vida, né? Excluí os vídeos, tanto é que eu não tenho nenhum vídeo mais dessa época, excluí tudo, excluí canal. E aí comecei essa caminhada, né? E aí desde o início da caminhada, fazia muito vídeo na igreja, né? Sempre uma hora ou outra produzia um conteúdo pra internet, aí foi indo. Eu sempre quis muito... né, esse lado também de internet, eu sempre gostei muito. E aí as coisas foram acontecendo, postava um vídeo, postava outro, aí você ficava naquela de esperar o apoio, né? Tipo assim, aí você postava aquele vídeo, criava expectativa, aí seus amigos não curtiam, não comentavam, não compartilhavam.
Mas tinha Aí- gente tirando onda, velho? Não, nesse começo não. Nesse começo, sim. Que eu sempre fui, né? Vamos supor, converti lá em 2012, 2013. Aham. Então, uma vez ou outra fazendo um vídeo pra internet. Tipo assim, a galera Mas, gostava. mas quando você começou a fazer, você já tava convertido, você fazia um mescladinho meio engraçadinho, ou você já foi fazer vídeo logo de pregação? Não, eu de, sempre mesclei. com conteúdo? Teve uma época que eu já gostava Uma de um vídeo mais piadinha, de comédia. uma de piadinha gospel um ali. humorzinho gospel e tal. Mas é difícil fazer piada gospel, né, cara? Assim. Cara, Pra, tipo assim, porque se for só o riso pelo riso, beleza, né? Qualquer piada vale. Mas se for um riso que você quer entregar uma mensagem por trás, é muito difícil é também, mais né, difícil. É igual assim, eu sempre gostei muito de humor. Eu sou um cara que quem convive comigo sabe, é uma piadinha, é um negócio, é alguma coisa assim. Só que chegou um determinado ponto que Deus falou muito no meu coração a respeito dessa questão de humor. Porque assim, tem coisa que dá pra você brincar, mas tem coisa que não é de brincar. Então, você fazer uma piadinha aqui, vendia lá tudo que ela tinha, é uma brincadeira de boa. Agora, quando você já envolve a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, o Espírito Santo, coisa assim mais, como se diz, que deve dar a devida reverência, eu Aham. acho que já não entra piada mais, sabe? Mas Eu é acho porque, que já não é que nem eu tô entra. te falando, eu tenho a impressão que eu vejo muito cara assim, que é gospel e tal, e tá fazendo conteúdo de comédia, que é só comédia. Só comédia. Tipo assim, não tem aquele intuito de, pô, velho, tipo, vamos pegar um filme tipo Crônicas de Nárnia. É um filme de crônica, é uma ficçãozinha, mas no fundo tem uma mensagem. No fundo, lá no final você fica olha, que tem uma mensagem aqui totalmente ligada. Então não, a comédia parece estar só comédia por si só. Só comédia Muitas vezes você vê assim, brincando mesmo, né? Igual com fala, língua. Jesus fala muito sério a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo, né? E o que que envolve blasfêmia? Envolve uma série de coisas, falta de respeito, você rejeitar Jesus e tal. Então, quando a gente brinca com o Espírito Santo, que é a pessoa mais séria, né? A pessoa mais importante da vida da igreja hoje, que é o Espírito Santo, cara, você tá levando as pessoas que não conhecem ou quem tá conhecendo agora que, o Espírito Santo não é tão importante assim, não. Eles estão brincando com ele, tá fazendo Aham. piadinha. Olha, o cara tá fingindo que ora no chão aqui. Esse dia mesmo vi um vídeo mais ou menos de jeito, uma rodinha de irmão lá, fingindo orar em línguas e cada um e tal, não sei, só pra fazer a comédia mesmo. Então, pra quem tá vendo, fala, o Espírito Santo não é essa coisa toda, Escárnio, não. É o né? jeito que os crentes tratam ele, entendeu? Então, eu acredito que tem coisa que dá pra você brincar, mas tem coisa que não. E você acha que também, igual, por exemplo, a gente tá vendo muito essa exposição de culto, de momentos que talvez tinha que ser um pouquinho mais só para dentro da igreja mesmo, tipo um momento de oração, um momento em que desce o fogo, tá, aquela coisa que o pessoal fica rodando, que tipo, a gente aprende na Bíblia que o que é sabedoria para Deus é loucura para o homem. Então, o que Aham. talvez está sendo postado, que não precisaria ser postado, talvez nem deveria ser postado, tá escarnecido, porque igual, por exemplo, você pega um trecho ali de um momento de um culto que para quem tá lá dentro enxerga com muita reverência aquilo e respeita muito aquilo, mas aí sai para alguém que não entende. Ué, o que esse cara tá caindo aí? O que esse cara tá rodando? E essa língua que esse cara tá falando aí? Você entendeu? Igual aí a gente pega até o caso desse Demanto, não, Demanto não. Off the King, the Power. Então, tipo assim, às vezes tem até um pouco de risco disso mais atrapalhar do que ajudar, né? Verdade. Tipo assim, Igual eu vi mesmo ele num podcast e o rapaz que tava lá meio que confrontando ele a respeito disso, né? E uma das coisas que o rapaz falava era isso. De tipo assim, você tomar cuidado com o que você compartilha nas redes do que acontece dentro da igreja. Porque realmente você tem que tomar cuidado, né? Naquilo que você vai realmente levar pra fora. Porque, por exemplo, tem que ter filmagem na igreja? Eu acredito que tem. Você tem que levar a palavra da melhor maneira que você puder, mostrar ali, né, realmente a mensagem sendo levada. Então, se Jesus estivesse hoje, é óbvio que ele estaria filmando, fazendo vídeo, postando. aham. Isso aí é óbvio. Mas a gente tem, igual você falou, acho que tem que tomar cuidado. Acho que a Tem coisa que exposição. tem que ser guardada, né? Hoje tem muita igreja recebendo processo aí, tendo que pagar dinheiro para as pessoas. Porque Entendeu? aparece a imagem da pessoa, né? A pessoa tá lá orando, tá chorando, tá no momento, e aí vai lá e filma. E aí, Não assim, pega o às melhor vezes, ângulo da pessoa. então assim, aí tem pessoas que já estão na má intenção, tem pessoas que estão indo para a igreja para ser filmado, para depois processar, tá acontecendo muito isso. Né? Eu já vi algumas reportagens, algumas coisas Eu assim vi também algo do falando tipo. sobre isso. E eu acho que realmente a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente filma, naquilo que a gente expõe. Eu acho que o momento do louvor, o momento da palavra, né, alguma coisa ali, não tem problema nenhum. Mas eu acho que esses momentos íntimos da pessoa com Deus, o momento que ela tá ali chorando, ou o momento que, em alguns casos, né, que Aham. entrega ali uma profecia ou algo, eu realmente acho que não deve trazer essa exposição. Eu acho que
deve se ater à pregação do evangelho. Aham. E quando você atém a pregação do evangelho, o que é compartilhado é a palavra, é um ensino, Louvor e tal. um louvor. E é engraçado que eu até lembrei da configuração da época dos templos lá, que era assim, tinha um átrio que era aberto para todo mundo. O santo lugar já era um lugar mais reservado. Já o santo dos santos era um lugar que, tipo, cara, era... Secreto. Ele é secreto. Tem que ter um pouquinho de segredo. Eu acho que escarnece, né, velho? O que é sacro pra você, pro outro é piada. Verdade. Não tem como, não tem É como. igual assim, essa questão mesmo do santo lugar, né? O que é o santo lugar hoje para nós? É o momento da sua oração. Então, o que a palavra vai dizer? Que pelo sangue de Jesus e pelo que Jesus fez, nós podemos entrar com confiança no santo lugar, no santíssimo lugar. E aí, onde Jesus vai falar que é esse santíssimo lugar? Ele vai dizer para a gente orar lá em Mateus 6. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E agora o que vai acontecer? O seu pai vai te ver ali no secreto. É. Então tem coisa que é no secreto, tem coisa que é você e Deus. Então, por exemplo, é claro que na igreja a gente está ali junto, a gente vai orar, né? A gente vai declarar, né? A gente vai chorar na presença de Deus, mas é um momento ali do corpo de Cristo, né? Da igreja de Cristo junto ali. Então, querendo ou não, é um secreto do corpo, né? Mas aí quando você pega, expõe a pessoa chorando, a pessoa igual as pessoas expõem gente endemoniada, né? Ficou possesso ali, vai expor o cara rodando, gritando. Então, assim, lógico que a gente sabe que tem alguns que é combinado por aí, né? Mas tem uns que acontece Tem mesmo. gente E combinado? isso aí é... Tem Isso é Não, a gente acusação sabe. grave, tô brincando. Já foi colocado, né? Tá, Já não, foi mas eu tô- mostrado. Sim, lógico que não é bom a gente entrar nesse detalhe, né? Mas realmente Por que não, cara? acontece. Bora. Ei, pra você ver tanto que é interessante, né? Igual a gente vê até um alerta que era assim, ó. Quando você for orar, entre em secreto. Então tem coisa que tem que fazer no secreto, cara. Igual, não seja como os fariseus que fica, tipo assim, olha como eu oro bem, que dá a impressão que tipo assim, tá virando um pouco disso. Às vezes tem vídeo, assim, ó, eu já vi, né? Coisa que viraliza, olha tanto que é interessante. É, tipo assim, às vezes a pessoa tá de olho aberto, se vê que vai passar. Deixa fecha o olho. É tipo aquelas festas de casamento, o cara tá comendo, aí vem o cara da gravação, o cara dá uma segurada, né? Então, tipo assim, às vezes dá até uma fingidinha. E pra poder parecer, nossa, olha como tá quebrantado, mano do céu. Infelizmente essa é uma realidade que acontece hoje, né? Tipo assim, do exterior, né? A pessoa ela quer mostrar que ora, ela quer mostrar que lê Bíblia, ela quer mostrar que... E vai totalmente contra aquilo que Jesus veio fazer. Então, quando a gente pega o primeiro milagre de Jesus, ele já mostra o ministério de Jesus e o que Jesus veio fazer, que foi transformar água em vinho. Então, ele pega ali a água da purificação, né? O que era a água da purificação lá em João 2? Era a água que os religiosos faziam uma cerimônia mesmo, era para lavar cerimonialmente, religiosamente. Então, ele se purificava e se lavava por fora. Quando Jesus transforma a água em vinho, o vinho ele é um purificador. Então, eles colocavam um pouco de vinho na água para purificar a água. Eles tomavam o vinho para sarar enfermidades interiores. Então Jesus está dizendo, a purificação comigo não é por fora. A purificação agora é por dentro. Interior. Então não adianta você estender a mão aqui, igual a gente vê a passagem do publicano e do fariseu, estender a mão, dizer que você dizima, que você oferta, que você é o bom, se por dentro não tiver purificado. Então ele pega o publicano, ele pega o fariseu, e o publicano só batia no peito, não conseguia nem olhar para o céu e dizia, Pai, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Então Jesus não vem mudar o que a gente faz, não vem mudar o nosso exterior, ele vem mudar o que a gente é. Porque o que eu faço, eu posso fazer para te agradar, eu posso fazer para agradar um pastor, para agradar um líder, mas quem eu sou, aí só Jesus pode tocar e só Jesus pode ver. Então entra muito essa questão que você falou. A pessoa tá aqui, e aí veio a câmera, aí já fecha o olho, aí já muda tudo, entendeu? Então realmente isso até contrasta um pouco com aquilo que Jesus ensinou e o que Jesus veio fazer, né? E hoje, ontem a gente tava batendo um papo que, mano, girou mais ou menos em torno disso, que seria, tipo assim, como hoje tem muito especialista de tudo, né? Hoje tem muito especialista de tudo, então, tipo assim, igual você hoje, você se deu ao trabalho de vir trazer um ensino de uma forma mais simples, de uma forma mais tangível, né? Mais entendível. Como é que tem sido, assim, a aceitação do especialista? Volta e meia, vai alguém lá comentar, fala, acho que isso aí não é bem assim. Como é que você lida com isso? Então, igual você falou, né? Hoje tem especialista de tudo, né? Então tem vezes, assim, que realmente você sente, né? O que a pessoa escreve ali, o que a pessoa fala, dependendo da forma que for. Só que, igual você falou, eu procuro trazer um conteúdo mais simples, um conteúdo que a pessoa entende. Porque por incrível que pareça, por mais que meu conteúdo é simples, eu recebo muita mensagem assim, cara, tem anos que eu tô na igreja e nunca aprendi isso.
Esse dia um mandou lá, cara, um conteúdo bem simples. Ele falou assim, cara, tem 40 anos que eu tô na igreja e nunca aprendi isso. Então, assim, às vezes a igreja hoje está muito focada em outras coisas, né? Às vezes a gente vê algumas realidades de igreja, está mais focada no dom, e aí grita, pula e tal, mas o ensino da palavra fica fora. Ou então algumas que está mais focada na prosperidade, no financeiro, né? Nessas coisas. E o básico do evangelho, de salvação, de oração, de relacionamento com Deus, está deixando de lado. E quando você vem ensinando isso de uma forma simples, que as pessoas entendem, aí o cara fala, poxa, eu tô perdendo um tempo aqui, ó, tem tantos anos que eu tô e não aprendi isso ainda. E aí sempre entra os haters, né? Quando você tira ali, por exemplo, pode orar deitado? Aí você vai e fala, pode orar deitado. Você vai usar o exemplo do rei Ezequias, que orava deitado. Porque assim, a gente tem uma visão de um Deus distante, que foi um Deus que foi pregado para nós. Né? Aquele Deus distante, que tá lá no céu com um cajado na mão, só esperando você errar para te bater. Só que, na verdade, esse Deus não é um Deus distante, ele é um Deus que veio e que está perto. Ele que está tão perto que quando Jesus sobe, ele fala, não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou deixar o meu espírito em vocês. Então ele é um Deus muito mais perto do que a gente pode imaginar. Então quando eu penso em um Deus que está lá longe, no trono, que eu preciso fazer todo um ritual para me aproximar dele, eu só estou me distanciando desse Deus. Agora, quando eu entendo que ele é um pai, que eu entendo que ele é um amigo, então Jesus, Jesus, eles vão se colocar o tempo todo em pessoas de relacionamento. Eu sou um pai, eu sou uma mãe. Ele diz assim, ainda que uma mãe que amamenta esqueça seu filho, eu não esqueço. Então, por exemplo, ele está dizendo, eu me relaciono com você como um pai, como uma mãe. Ele se declara como um noivo, né, uma noiva. Ele vai se declarar, eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos. Ele vai dizer que ele é o nosso irmão. Então, você está vendo que sempre Deus está chamando para um relacionamento. Isso. Ele não está chamando nós para uma divindade. Aí entra o que Jesus veio fazer, lá que está lá em João 14,6. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele não está levando a gente a um Deus, como muitas religiões fazem. Não, você paga um preço, você faz uma obra de caridade, você entrega um sacrifício, você faz isso para você se aproximar de Deus. Ele não. Eu fiz o sacrifício, tá pago. Eu vim até vocês. Você está comigo. Está pago, não para vocês chegar a um Deus, mas para vocês serem filhos de um Pai. Então, essa é a mensagem principal do Evangelho. De que Deus é alguém que quer se relacionar com a humanidade, sempre quis. Mas tem gente que se incomoda, tem gente que não concorda. Aí entra a pergunta que você fez sobre a questão dos haters, né, dos especialistas. Então, quando você faz isso, sempre tem as pessoas que vão lá, que vão comentar, que vão querer se opor àquilo que você está ensinando. Mas Deus é fogo! Deus é amor, mas é fogo consumidor. Fogo! E como é que você vai chegar na presença do rei deitado e não sei o quê? Então é uma série de coisas que vão sendo colocadas e onde você tem que explicar a diferença básica. Fala assim, beleza, Deus ele é o seu rei, ele é o seu Deus. Vai ter momento que você realmente vai ter aquela reverência, aquele momento que você... Mas ele é o seu pai, ele é o seu amigo. Tem hora que você não tem força nem para levantar. Tá escrito lá, ué. Tá escrito, não é da cabeça. Agora, qual que é o ponto que você fala assim, não, até aqui compensa eu tentar explicar, daqui para ali eu não ligo. Cara, você entendeu? Isso é muito relativo, porque tem hora que aquele comentário que você vê não mexe com você. Aí você fala assim, será que compensa explicar isso aqui? Aí às vezes você vai lá e responde para explicar mesmo. Mas quando você, às vezes, comentou a primeira vez e viu que a pessoa só quer debater, só quer provar que ela tá certa, ou aí debochar, você já abre mão. Ou o cara só quer tirar você do seu eixo. Já teve... Tipo assim, qual foi, assim, tanta pergunta, mas qual foi você teve algum comentário que você leu aquele trem, você desanimou, falou, velho, será que é isso aqui mesmo que eu quero fazer? Já aconteceu isso alguma vez? Tipo assim, você pega um comentário e fala, caramba. Não, de desanimar não. Assim, já aconteceu de você sentir, né? Você ficar mal, tipo assim, mais mal pela forma que a pessoa falou, né? E você pode compartilhar? Não, assim, geralmente é quando toca muito na sua vida, na sua família. Então já compartilhei um conteúdo, né, que era a respeito de uma religião determinada, e foi a que eu mais tive problema. Então a maioria, né, quando a gente tá entre os cristãos mesmo, protestante, reformado, né, entre essas pentecostal, sempre foi muito de boa. Mas agora quando parte para essa religião que eu tô falando, então você já recebe mensagem no privado. Você vai pro inferno, é isso que você tá levando pra sua família. Então, tipo assim, palavras assim, de realmente te condenar mesmo. Você precisa ler a Bíblia, você tá levando um monte de gente pro inferno e não sei o quê. Então, teve essas que foram as mais pesadas, né? Aí sempre tem, os haters sempre tem. E igual eu tava comentando no início aqui com o Alex ali. Assim,
infelizmente na internet, o que mais faz a pessoa crescer também são os haters. Então, quando você posta um conteúdo lá que todo mundo concorda, às vezes não é legal. Mas às vezes quando entra um hater lá falando mal, criticando, e aí começa aquele debate ali no comentário, é o que realmente faz a pessoa, o conteúdo ser entregue. Por incrível que pareça, o algoritmo gosta da discórdia ali dos comentários. E é engraçado, esse dia eu ouvi uma frase que é assim, quando a arte tá com você, criação de conteúdo é arte, né? É a nova arte aí. Quando a arte tá com o artista, é dele. Mas quando você joga ela pro público, cara, tá aberta a várias interpretações. Eu lembro quando eu fazia uns vídeos na época do canal Renzo, que fazia uma comedinha. Mas... que comédia, hein, velho? Vou falar também uma piada boa aqui agorinha. E acontece, eu postei 3 vídeos assim seguidos. Alguém, por algum motivo, conseguiu ver nas capas alguma similaridade. Tipo assim, tinha umas pirâmides, uns triangulinhos. Aí alguém foi lá e comentou, falou assim, você é Illuminati? Porque eu vi que tem uma simbologia nas suas capas. E eu falei, cara, eu não tinha nem visto isso, cara. Como que é? Você vê, você é Illuminati. Aí eu fui lá procurar saber o que é Illuminati. Não aprendi o que era o Illuminati. Eu fui ver nas capas e falei, cara, como que a pessoa consegue parar o tempo dela, procurar isso aqui, de alguma forma querer interpretar. Então, eu acho que igual pra você hoje, que é um assunto sensível, né, cara? Você falar da forma que você fala, sobre o assunto que fala, é um assunto sensível que fica aberto à opinião de muita gente, né? Ao ponto de vista de muita gente. Então, capaz que muita gente vai procurar dentro do seu conteúdo alguma coisa que vai, igual você falou que você foi abordado. Cara, pô, velho, você tá levando milhões pro inferno, caramba, velho. Falando, você fica... Tô levando pro inferno falando de Jesus, mano, do que é isso aí? Porque assim, mas quando a gente vai... Quando você tem uma base já... Tipo assim, que te sustenta emocionalmente, você vai conseguindo lidar com isso. Igual, por exemplo, eu sempre gosto de usar o exemplo de Jesus, que no dia que ele foi batizado, a voz do céu disse para ele, esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. E durante o ministério de Jesus, lá em João 7,5, diz que nem os irmãos dele acreditavam nele. Quando ele voltou para a cidade dele, Nazaré, ele não pôde nem realizar milagre lá, porque as pessoas que estavam em volta dele não acreditavam nele. Aí ele foi chamado de mentiroso, farsante, de príncipe do Beelzebul, que fazia milagres por Beelzebul. Então assim, ele foi chamado de filho do capeta e tudo. Só que o que nutria a vida de Jesus foi a voz que ele ouviu no início. Esse é o meu filho. Então, quando você ouve algo assim, que querendo ou não mexe com você, você lembra de quem te chamou. Você lembra o que você está fazendo, o propósito que você está fazendo, que é o que Jesus fazia. Jesus, ele sabia o propósito dele, ele sabia quem ele era. E isso é algo muito importante na vida do cristão, que é saber a sua identidade. Porque você vai ser confrontado na sua identidade. No momento da provação, no momento que você está com dificuldade financeira, no momento que um casamento não deu certo, que o divórcio bateu a porta, no momento que um filho desviou. A gente vai naquela assim, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira e tal. Exatamente. Quando tipo assim, quando nem tudo sai. Na verdade, quando nada sai do jeito que você planejou. Exatamente. É nessa hora que você vai definir qual é a sua identidade. Que você vai definir realmente que Deus é com você ou não. Porque se tá tudo bem, eu me sinto amado, é fácil. Igual, por exemplo, Jesus. Ele foi levado no deserto para ser tentado pelo diabo. Passou 40 dias ali. O diabo falou para ele, transforma a pedra em pão se você é filho de Deus. Ou seja, uma condicional para Jesus ser filho de Deus era ele não ter privação. Era ele não passar fome. Era ele não ter um momento de dificuldade. Jesus falou, não, tô fora. Aí, de repente, fala para ele, leva ele no alto do templo, se joga daqui e dá ordem aos anjos, ou seja, levando ele pro sobrenatural. Uai, se você é filho de Deus, o sobrenatural tem que acontecer na sua vida. Se você é filho de Deus, tudo tem que te favorecer, tudo tem que estar ao seu favor. Jesus fala, não vou tentar o meu Deus. E hoje os religiosos falam, não, faz prova com Deus, faz um sacrifício, coloca Deus contra a parede. Eu já vi falando, se não aconteceu, rasga essa Bíblia aqui, tentando a Deus. E aí, chega no terceiro estágio, que Satanás fala para Jesus. Se você me adorar, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar poder, eu vou te dar status. Então, o evangelho de Jesus Cristo, ele vai na contramão disso aí. Então, quando eu acho que eu tenho que ter dinheiro, quando eu acho que eu não tenho que ter privação, quando eu acho que tudo tem que dar certo na minha vida para eu crer que eu sou filho de Deus, eu tenho muita chance de me desviar e de me afastar. Porque o que vai sustentar a nossa vida é a nossa filiação e a gente entender que foi amado na cruz, que é o que Romanos 5,8 diz. Deus prova o seu amor para conosco, não o dia que ele me deu um casamento, não o dia que ele me deu uma família perfeita, não o dia que ele me deu dinheiro, mas o dia que ele entregou Cristo por nós.
Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para as mãos cravejadas, o lado transpassado, a coroa de espinho derramando sangue, é ali que a gente entende que é amado. E aí pode vir a situação que for, pode te chamar de filho do diabo, falando que você está levando gente para o inferno, falando que se você fosse de Deus mesmo, você não estava divorciado, se você fosse filho de Deus mesmo, você não estava passando dificuldade financeira, você fala, não, na cruz eu sou amado, eu sou filho de Deus pelo que ele fez na cruz. Então assim, quando a gente entende isso, carrega essa identidade, pode vir hater, pode vir situação, pode vir esse lado do diabo que você vai permanecendo. E outra coisa, aí você começa a usar isso até como trampolim, né? Hoje é até favorável quando vem um hater. Mas aí, beleza. Agora, vamos só mais uma questão, aí a gente vai entrar para como que você constrói o conteúdo. Eu até vou pedir pro Alex, se você quiser preparar uma pergunta aí sobre como que ele faz para criar roteiro, né? Que você tava falando. Seria interessante. Mas é assim, a gente fala do hater, a gente gosta de, qual foi... Não, mas eu quero saber assim, cara, qual foi o comentário mais gostoso, assim, eu sei que você faz, existe um porquê maior, mas quando você recebe também um assim, que você deixou o coração quentinho, falei, cara, que comentário gostoso, velho. Você lembra de algum assim que você consegue compartilhar? Cara, são vários. Não, mas aquele que você fala, nossa! Assim, eu até compartilhei esses dias, que tipo assim, foi uma menina, já tem acho que uns 3, 4 meses, ela comentou em um vídeo, assim, dentre os comentários que eu recebi, existem vários, assim, são profundos, de pessoas falando, nossa, cara, eu tava preso nas drogas, comecei a acompanhar seus vídeos, sair. Então, assim, são vários comentários nesse sentido, eu sou novo convertido e tá me ajudando bastante. Mas um dia eu postei um vídeo lá falando sobre oração e a menina comentou assim, cara, eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo um vídeo dele, dá vontade de orar. E aquilo ali, pra mim, foi o que mexeu comigo e falou assim, cara, tá dando certo, porque o meu objetivo é justamente aproximar as pessoas de Deus, porque eu sei que a religião afastou, sabe? Eu sei que muita gente, assim, peca, muita gente falha, porque a gente é pecador, a gente é falho. Lá em 1 João fala assim que se você diz que você não tem pecado, você tá falando que Deus é mentiroso, porque Deus fala lá em Romanos 3 que não existe ninguém que não peca. E aí, a religião criou muito essa barreira, então... É igual eu tava conversando com vocês aqui no começo. Tem gente que me manda assim, Léo, eu posso orar em pé? Léo, só pode orar dentro do quarto? Pode orar no escuro? Pode orar no escuro. Sem camisa? Sem camisa. Peladão? Peladão. Tipo assim, tem um monte de tipo de pergunta que, tipo assim, você vê que criaram barreiras para as pessoas se aproximarem de Deus. Medo. O medo. Cara, eu pequei, agora o Espírito Santo saiu de mim. Tem gente que acredita nisso. Entendeu? Então, por exemplo, assim, uma das grandes dificuldades das pessoas é lidar com o pecado. Aí ela acha que quando ela pecou, o Espírito Santo saiu, ela tá abandonada, ela tá jogada a nada. Que é o que a religião ensina. E é interessante, desculpa te cortar, senão depois eu não vou lembrar. Mas igual, por exemplo, você vai lá no Jardim do Éden, quando a Eva fez o que fez, aí convenceu Adão a fazer o que fez. A gente aprendeu que lá, toda viração da de tarde, Deus vinha ter com eles no jardim. No dia que eles pecou, o que aconteceu na viração da tarde? Deus veio do mesmo jeito. Quem foi que se escondeu? Quem ficou com vergonha? É interessante isso, né? Mas eu falei só porque senão eu não ia lembrar. Mas o raciocínio é isso mesmo. Então, às vezes, a pessoa acha que ela pecou, o Espírito Santo saiu. A presença de Deus saiu e tá tudo acabado. Mas você acha que Deus ia tirar de nós a única coisa que é capaz de fazer a gente reconciliar com Ele? Porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Filipenses 2,13, Efésios vai dizer que é Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. É Ele que nos guia na verdade. Então a única esperança, expectativa da gente tem de se aproximar de Deus é pelo Espírito Santo. Então se Deus tirasse de mim o Espírito Santo quando eu peco, Ele tiraria de mim a oportunidade de me reconciliar, de mudar. Então lá em 1 João capítulo 2 vai dizer isso. Meus filhos, eu escrevo a vocês para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante de Deus que é Cristo Jesus. Ele não é o acusador. Ele não é aquele que está ali para te condenar. Ele é aquele ali que está para te defender. Porque quem merecia o castigo era nós. Mas quem foi castigado na cruz foi ele. Quem foi abandonado na cruz foi ele. Ele disse na cruz, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonou? Ele foi abandonado para que eu e você não fosse abandonado. Então, cabe a nós aceitar que o Espírito Santo permanece em nós. Só que é aquela coisa, a palavra vai dizer que quando eu peco, ou quando eu insisto no pecado, eu entristeço o Espírito Santo e eu apago o Espírito Santo. E aí a gente chega na parábola das 10 virgens. O que aconteceu? Chegou lá no último dia, que o noivo veio, 5 estavam acesa, 5 estavam apagada. Então se eu permanecer no erro, sem
me arrepender e voltar à prática que me enche do Espírito Santo, corre o risco de no último dia ser pego de surpresa com a luz apagada. Então o Espírito Santo está aqui. Se eu estou praticando, se eu estou buscando, ele está aceso, ele está cheio. Agora, se eu estou afastado, se eu estou vivendo uma vida de pecado, ele está apagado. Então cabe a mim entender, Deus não me abandonou, Deus está comigo, mas eu preciso reacender essa chama, eu preciso me arrepender e eu preciso caminhar para ser cheio do Espírito Santo. Então muita gente hoje está afastada de Deus porque acha que foi abandonado, foi rejeitado. Quando a gente olha a parábola do filho pródigo, o filho pródigo foi lá, pegou o dinheiro, pegou a herança, saiu, gastou tudo. Gastou com prostituta, gastou com bebida, gastou com tudo que ele tinha direito. E aí ele foi parar lá no meio dos porcos. Ou seja, ele estava sem dinheiro, sem amigos, sem ninguém e ainda desejando comida de porcos. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Quem que faz alguém cair em si no nosso contexto hoje? O Espírito Santo. Então, quando ele cai em si, ele lembra de quem é o pai dele. Então, a gente só vai lembrar de quem é o nosso pai pelo Espírito Santo. Então, pode ser que a gente esteja na lama, igual o filho pródigo estava. Mas o Espírito Santo está aqui dizendo, você tem um pai, volta para a casa do seu pai. Ele não te abandonou, ele não te rejeitou. Aí o que o filho pródigo acha? Eu vou voltar, mas eu vou ser escravo. Eu vou voltar, mas eu vou ser servo. Eu agora vou comprar o amor do pai. Só que quando ele volta, a Bíblia diz que antes dele chegar, o pai já vem rindo, o pai já vem sorrindo e fala, não, você é meu filho. Porque o pai não muda, eu e você muda. Eu e você hoje tá bom, hoje eu acordo querendo orar, querendo ler Bíblia, querendo ganhar o mundo para Jesus. Mas amanhã eu acordo querendo morrer. Agora o pai permanece o mesmo amor, o mesmo pai, no mesmo lugar. É igual você falou, na viração do dia, que ele vinha todo dia, o dia como pecou, ele não mudou, ele estava lá no mesmo dia. Veio. Entendeu? Então muita gente se afasta de Deus e perde a oportunidade de voltar para Deus porque a religião condena. Mas aí pra você ver, o filho pródigo volta. O outro filho ficou chateadão, né? Fala, mas eu tô aqui trabalhando pra caramba, esse cara acabou de chegar, tá de jeito. E tem outros filhos que tá aí, né? O cara vai voltar. Entendeu? É a mentalidade. Eu acho que talvez uma das maiores dificuldades que o pessoal tá tendo é isso também, não é? Igual, beleza, eu tenho um pai que me aceita, mas dentro da minha casa tem outro filho do meu pai que não vai me receber tão bem. Exatamente. Igual assim, hoje você vê muitas pessoas falar aquela coisa, né? Tipo assim, eu gosto de Jesus, mas não gosto do seguidor de Jesus, né? Hoje acontece isso muito, né? De Jesus eu gosto, mas das pessoas não. Do fã-clube não, mas às vezes acontece por causa disso aí que você falou. Exatamente. Quando o filho volta, a gente tem alguém que tá dentro de casa. Um burradão. Alguém que era pra ser filho. Que não tá errado. Alguém que era... Mas se você for pegar o contexto, ele não tá errado de ficar chateado. Você entendeu? Mas aí, talvez aí a gente entra na discussão, tipo assim, pra entender o quão grande é o amor de Deus. Exatamente. Né? Porque, igual, por exemplo, o que ficou, ele ficou trabalhando. Ele continua ralando do mesmo jeito. Ele não tá errado de ter ficado enciumado. Só que interessante. Você acha que não? Só que interessante. Porque o cara ficou fazendo, velho. Aí eu volto o outro e recebe festa. Fala, mas esse cara sai, ele volta e recebe festa. Eu tô ralando aqui esse tempo todo, véio. Não mata uma novilha pra mim, ué. Só que interessante. O interessante é entre isso aí. O que a Bíblia diz lá em, lá em João 1,12? Que todos quanto recebem a Jesus e creem em seu nome é dado o direito de se tornar filho de Deus. Eu tô em Jesus, eu creio em Jesus, tô nessa nova caminhada, eu nasci de novo. Esse aqui é o meu pai. Eu sou filho de Deus. Igual tem gente que acredita em maldição hereditária. Maldição hereditária na vida de cristão é mentira. Se você tá passando de nascença lá, esse aqui, quem foi que pecou? Foi ele ou foi a mãe? Foi ele ou foi a mãe que pecou? Então tem muito cristão, cara, que mostra falta de fé quando acredita em maldição hereditária, por exemplo. Porque, beleza, se a Bíblia está dizendo que o dia que eu recebi Jesus eu me tornei filho de Deus, qual que é a herança que eu tenho agora? De filho de Deus. Romanos capítulo 8. Agora eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Essa é a herança que tem sobre a minha vida agora. Aí tem gente que crê em Deus, crê em Jesus, mas ainda vive uma vida de falta de fé. Não acredita na herança de Deus, não acredita que agora ele tem um lugar na casa do Pai. Jesus não disse vocês têm um lugar na cidade do Pai, vocês têm um lugar no céu. Não, ele disse vocês têm um lugar na casa do Pai. Por quê? Porque nós somos filhos. E aí o erro da maioria das pessoas não é nem às vezes se achar filho, mas é não conhecer o Pai. Aí lá em Gálatas capítulo 4 é onde o apóstolo Paulo fala assim que enquanto o filho é imaturo, ou seja, enquanto o filho não tem conhecimento, ele é igualzinho um escravo, que tem direito a tudo, que tem direito às posses, que tem direito à herança, mas não toma posse, porque a mentalidade dele ainda é de escravo. E aí a gente tem aqui nessa parábola dois escravos.
Um que era escravo da herança, escravo do dinheiro, queria só gastar os bens, queria só a graça, vamos dizer assim. E o outro que queria o mérito. Eu faço para ter algo em troca. Obra, né? O cara é o escravo da própria obra. Então, quando o filho pródigo vai voltar, ele fala, eu vou voltar para trabalhar. Eu vou voltar para servir, porque aí o pai me dá comida, aí o pai me dá provisão. E o filho que estava dentro do mesmo jeito, eu tô trabalhando aqui, eu tô fazendo tudo e o senhor não me dá nada. Aí o que o pai responde para aquele filho? Meu filho, você tá sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Cara, o filho tá lá, junto com o pai, caminhando com o pai, mas não recebe aquilo que o pai tem. E aí, tem até uma frase que eu gosto de usar, que eu falo assim, Deus não quer te abençoar. Aí a pessoa assusta. Só que quando você abre lá em Efésios 1:3, está escrito o seguinte, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Ou seja, a gente já foi abençoado. A gente já é abençoado. A bênção já está pronta. A gente já foi salvo. A gente já se tornou filho de Deus. A gente tem direito a uma herança imensurável. Mas o grande problema é, ele diz que essas bênçãos são espirituais nas regiões celestiais. E a gente acha que a bênção está na terra. Aí a gente olha para o dinheiro, a gente olha para o carro, a gente olha para a casa, a gente olha para o status, para a fama, e aí não se sente abençoado, baseado no olhar do mundo. Não alcançou tanto, né? Não alcançou. Então a gente tá vendo ali dois escravos dentro de casa, caminhando com o pai, mas querendo o mérito próprio, querendo buscar o amor. Só que o amor você não compra, o amor você não merece. O amor é de graça, é por isso que a salvação é pela graça. Aí, onde o apóstolo Paulo diz, lá em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, por intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando eu entendo que primeiro eu fui amado e agora eu respondo esse amor, que primeiro Deus me deu e agora eu me posiciono e recebo o que Deus me deu, tudo muda. Tudo muda agora, essa mentalidade. Até um pouco dentro dessa coisa do fio que ficou. Aí você falou desse que não serão salvos por obras para que ninguém se glorie. Aí já me liga lá na parábola do trabalhador da última hora. Exatamente. Isso aí pega muita gente, hein, cara. Você fala aquela que tá todo mundo servindo desde manhã. Desde manhã, aí chega o cara meio-dia, chega o cara 3 horas da tarde, chega o cara 4h30, já junto com o pão, já junto com o lanche. Mas esse cara vai ganhar o mesmo dia que o meu? E é engraçado que, igual o outro filho, ele tem razão por estar reclamando, mas vai ser desse jeito, né? E vai doer muita gente, talvez doa muito, não? Exatamente, porque assim, aí entra o que eu falei, de você não conhecer o pai que você tem. Então, quando eu conheço o pai que eu tenho, quando eu conheço quem é o meu pai, as coisas mudam. Então, o grande problema entra naquilo que a gente falou. A religião criou um Deus mau, um Deus ruim, um Deus distante, que está com um cajado na mão querendo te bater. Mas ele é um pai que ama, ele é um pai que perdoa, ele é um pai que renova a nossa esperança todas as manhãs, renova a misericórdia toda manhã. Ele é um pai que ainda que você caia 7 vezes, ele te levanta. Entendeu? Vamos lá, você é pai. Sou. Quando seu filho tá lá aprendendo a andar, ele cai, você vai bater no seu filho porque ele caiu? De forma alguma. Você vai pegar a mão dele, vai levantar e para ele dar os próximos passos. Então, quando a gente começa a ver Deus... torcendo para ele acertar, né? Torcendo para ele acertar. Então, quando a gente começa a ver Deus com essa mentalidade, as coisas vão mudando. Se você pegar a história dos homens de Deus, me diz um que não fez algo errado. Todos fizeram. Talvez se a gente olhar para José, talvez José não tenha feito algo errado, mas os judeus acreditam que quando ele pede pro cara que ele revelou o sonho lembrar dele, foi um pecado, porque ele não confiou, né, que Deus iria lembrar dele. Verdade. Então, se você pegar todos os homens de Deus, Deus não passou pano para ninguém. Abraão mentiu, Davi pecou, adulterou. Davi foi o recordista, né? O recordista dos erros. Então, você vai pegando Pedro, negou Jesus. Então, você vai pegando todo mundo ali na cruz. O único que ficou foi João. Restante, todo mundo abandonou. Entendeu? Você vai pegar Paulo. Paulo, ele disse que tinha um espinho na carne. Ele era revoltado com Marcos, um discípulo. O cara é apóstolo de Jesus, tá revoltado com alguém? Não traz Marcos não, que ele não me é útil não. Xaropão. Então você vai ver que, cara, a gente é isso aí, a gente é pecador, todo mundo carece da mesma graça, carece do mesmo amor do Pai. E quando a gente entende isso, fica fácil. É claro que a gente tem que tomar cuidado para a graça não dar lugar à libertinagem, que é o que o apóstolo Paulo fala. Só que o evangelho, cara, do amor... É porque senão o cara vai pegar também essa parábola da última hora, o cara foi, vou segurar até o último minuto, aí eu entro na seara. Mas chega a última hora dele antes dessa, vai. Fala, pode continuar. Igual quando a gente pega... Igual você perguntou sobre os haters, né? Igual o evangelho que eu prego, é o evangelho da graça e o evangelho do amor. O que a graça e o amor faz?
Vamos supor que você está numa sala de aula. Lá nessa sala de aula tem 10 alunos. Peraí. Pode falar. Vai editar depois. Não, mas não. Então vamos supor que você está lá numa sala de aula. Nessa sala de aula tem 10 alunos. Né? Tem 5 alunos que amam matemática e tem 5 alunos que odeiam matemática. Uhum. Essa é a realidade da sala de aula. Aí o professor chega lá na sala de aula e fala assim, gente, é o seguinte, veio um cara aí, fez uma prova para todo mundo e tá todo mundo aprovado a partir de hoje. Vocês não vão ser mais julgados pela prova. Tá todo mundo aprovado. Aí o que vai acontecer? Os 5 que amam matemática, eles vão falar, cara, agora eu vou poder estudar, agora eu vou poder me dedicar à matemática sem o peso da condenação e de ser julgado no final, porque agora eu tô de boa. E ele vai se dedicar à matemática, vai estar muito mais feliz, muito mais leve. Agora os que odeiam a matemática, então também não vou vir para a escola mais não, para que eu vou estudar matemática? Então a graça ela faz isso, ela separa quem ama de quem não ama. Então Jesus veio, fez a prova, Jesus veio, pagou o preço, Jesus veio, sofreu o julgamento no nosso lugar. Aí vai revelar o coração de quem ama. Nossa, então agora eu vou poder servir a Deus, vou me dedicar a Jesus, vou poder fazer o máximo para servir a Jesus, ser uma pessoa melhor, sem o peso da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Agora os que odeiam, então já que eu tô aprovado mesmo, deixa eu viver minha vida de qualquer jeito, eu vou pro mundão mesmo e tal, Jesus já pagou o preço. Então a Mas graça e vai e o ser amor... aprovado mesmo? Não, porque assim... Ou é pegadinha? É porque as pessoas... Que é igual o professor fala, não, vocês não precisam mais fazer matemática. Mas beleza, tá aí o método de ensino Paulo Freire pra provar que é desse jeito, né? O ciclo. Menino não bomba mais. Beleza, mas não bomba mesmo. Agora você fala assim, não, você é salvo pela graça. Aí uns falam, não, beleza, então vou dedicar menos. É salvo mesmo? Como é que é? Não, aí o que acontece? Ó, é pegadinha então, aí. Não é que é uma pegadinha, mas o que acontece? A Bíblia diz assim que Deus ele anuncia o fim no começo. Tá. Então quando a gente pega, o que é a salvação? Tem gente que acha que a salvação é um ato que vai acontecer lá no dia do juízo, vamos dizer assim. Mas não, a salvação é aquele que acontece o dia que você entregou sua vida para Jesus. Você entregou sua vida para Jesus, você reconheceu ele como seu Senhor e Salvador, você é salvo. É isso que acontece. A Bíblia diz que naquele dia, em Atos capítulo 2, foram salvas 3.000 almas. Então, a partir do momento que você é salvo, você vai viver como um salvo. A partir do momento que você diz eu amo Jesus, você vai viver como alguém que ama Jesus. Aí tem muita gente que confunde a graça. A graça não é uma carta de alforria para o pecado. A graça ela é o empoderamento para você viver a vontade de Deus. É o que está escrito em Tito, capítulos 1 e 2. Então, essa graça nos ensina a viver uma vida santa e piedosa na presença de Deus, esperando o dia em que nós seremos julgados. Então, a graça não é, vamos dizer assim, um bilhetinho premiado. A graça é uma força, é um poder que habita em nós. É uma força espiritual que transforma a nossa vida e que leva a gente a viver o que Deus quer. Então, o que acontece é que muita gente acha que a salvação é no final, mas a salvação é no começo. E aí a Bíblia vai dizer, ponham em ação a salvação de vocês. A Bíblia vai dizer em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a salvação, ela é aqui, mas ela tem uma história que você vai vivendo até você completar ela. Então ela não é uma obra inicial e nem uma obra final, ela é uma obra completa. Uma construção ela inteira, é uma construção. Né? Uma rota inteira, né? Uma rota inteira. Então, a gente pega o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, ele era filho. Ele saiu de casa, ele deixou de ser filho? Não. Mas no final ele voltou. Então, se não voltasse, o que eu entendi? Ele nunca foi filho. Mas o filho vai voltar. Quem é salvo vai entrar na rota. Uma hora ou outra, Deus chama de volta. Então, a salvação, ela é essa construção. Às vezes vai ter queda, vai ter levantar? Vai. É natural, nós somos seres humanos. Mas ela é uma obra que começa, que tem começo, meio e fim. E que o fim tá no começo. E que o fim tá no começo. O Alex, você preparou aí, Alex? Sem perguntar pro Léo. Fala, Léo, tudo bom? E aí, beleza? Léo, é o seguinte, sobre oração, né, cara? Eu acredito que vai ser importante a gente desmistificar algumas coisas relacionadas à oração. Tem muita gente que acha que a oração é uma obrigação que a pessoa tem que ter. Oração é um instrumento de fazer pedido, né? Tô precisando de dinheiro, vou ter que orar para ter dinheiro. Explica pra galera aí o que realmente é a oração, para que serve a oração. Amém. E outra coisa, só para
completar, tem uma pergunta minha que tá mais ou menos perto disso, que é, existe prazo para oração valer? Ou só vale se orar tantos minutos? Aí você já conclui, já faz, coloca assim também, se tem algum prazo aí que o cara tem que, pra bater a metinha, tem que tantas horas por dia. Então, quando a gente pega aqui o sentido original da palavra oração, ela é a palavra tefilá lá no hebraico, né? Então, ela tem uma questão de alguns significados, que é súplica, relacionamento e... Qual que é a outra aqui? Súplica, relacionamento e adoração. Então, essa é a característica da oração no original, que é tefilá. Então, tem muita gente que acha, igual o Alex falou ali, oração é pedir. Oração é para que Deus faça a minha vontade. Mas não, oração é relacionamento. Por exemplo, Jesus, o Filho de Deus, né, o Verbo encarnado, né, o Deus encarnado aqui na Terra, orava. Por que ele orava? Porque ele precisava orar para Deus fazer alguma coisa? Não, porque ele se relacionava, ele veio ensinar o caminho do relacionamento. Então, quando você vai para o original da palavra oração, oração é, de uma forma mais resumida, relacionamento. Então, não é um ritual. É um ritual que eu faço todo dia para Deus me abençoar. É uma coisa... Não, o que Jesus fala? Olha, não faça como os gentios, os publicanos, os hipócritas, que ficam orando para serem vistos, para serem notados. Eles acham que por muito falarem, eles serão atendidos. Mas o Pai, antes de você abrir a boca, ele já sabe o que você precisa. Então a oração não é para falar para Deus o que eu preciso. Ele já sabe. A oração é para eu relacionar com Deus. Então, quando a gente quebra também esse mito da oração, que a oração é um ritual. Então, a oração ela tem poder? Tem. Tiago, capítulo 4, vai dizer que muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não pede. É igual um filho com o pai. O filho ele vai chegar no pai e vai pedir algumas coisas. É garantia de que o pai vai dar? Não. Então tem vezes meu filho me pede uma coisa, eu dou. Tem vezes que ele pede, não. Tem coisa que eu sei que é bom pra ele, tem coisa que eu sei que não. Tem coisa que eu sei que é momento pra ele, tem coisa que eu sei que não é momento. Então assim, Deus é da mesma forma. Agora, eu achar que a oração é só pedir, é um ritual. Eu vou me ajoelhar aqui e agora eu vou fazer uma oração poderosa e Deus vai me ouvir. Vou impor a voz... Quem ajoelha em reverência ganha preferência. Tem essa isso aí. Essa frase tá bombando aí. Então tem gente que acha que a oração é só de joelho. Tem que ajoelhar para falar com Deus. Sendo que a gente já aprendeu que tanto deitado ou ajoelhado, luz apagada, luz acesa, pouco importa. Exatamente, porque assim, se você for pegar na Bíblia, tem vários exemplos de oração que foi feita de joelho, oração que foi feita deitado, oração que foi feita em pé, oração que foi feita de olho aberto, oração que foi feita de olho fechado. Tudo isso você vai encontrar na palavra. Você vai encontrar a Ana que orou só em pensamento. Diz que não saía a palavra da sua boca. E Deus deu um filho para ela. Aí tem gente que fala, não, tem que orar em voz alta. E aí vai, grandíssimo, excelso, poderoso. Fala do jeito que nem conversa, né? É o jeito que nem conversa. Então assim, as pessoas, elas, como diz, fez da oração um ritual. Fez da oração ali uma religião. Mas não, a oração é relacionamento. O que Jesus falava? Jesus ia lá curar Lázaro, ressuscitar Lázaro. Olhava para o céu e dizia, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Falou isso com o pai. E olhou para Lázaro e falou, Lázaro, sai para fora. Tem algum ritual aqui? Tem alguma, nossa, Jesus foi lá e ajoelhou e fez um altar? Não. Falou com o pai. Levou um vinho específico, ungiu isso, uma roupa específica. Não, Jesus foi e conversou com o pai. O que ele disse para a mulher samaritana? Tá chegando o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em verdade. E aí a gente vê que no original a oração também é adoração. E o Pai procura quem age assim. Então não somos nós que procuramos Deus. Não fomos nós que construímos. A gente até quis uma vez, né, construir a Torre de Babel para chegar até o céu, mas Deus falou, esse não é o propósito. Dividiu a língua de todo mundo e falou, não é vocês que vão vir até mim, sou eu que vou vir até vocês. O primeiro interessado no relacionamento é Deus. Por que Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher? Deus poderia, com o poder dele... Que a mulher ia dar muita opinião, não ia deixar fazer, né? Porque Deus poderia criar com o poder dele o homem e a mulher no mesmo dia. Faria, ué. Mas por que ele fez um primeiro e depois fez outro? Ele foi lá, criou o homem, teve um momento de relacionamento com o homem. Quando ele foi criar a mulher, ele poderia só ter criado, mas não, ele foi lá, deixou o homem dormindo, criou a mulher, teve um momento de relacionamento com a mulher e depois entregou ele um para o outro. Aqui ele está estabelecendo um princípio. Primeiro o relacionamento com Deus, depois o relacionamento com o outro. Então Deus ele é o primeiro interessado nesse relacionamento.
E a base sólida de uma vida feliz, de uma vida plena, de uma vida em que você consegue vencer desafios, consegue vencer obstáculos, consegue relacionar bem com as pessoas, é primeiro o relacionamento com Deus. E isso foi estabelecido desde a criação. E muita gente às vezes não entende, acha que Deus está distante, querendo que você pague um preço para chegar até Ele. Sendo que quem pagou o maior preço para chegar até nós foi Ele. Então, E sobre o expediente da oração? Quantas horas que eu tenho que orar por dia? Tem que quantas orar horas todo por dia? Todo dia. 2, 3 vezes por dia? Porque existem algumas religiões, até mesmo a religião judaica, que tipo assim, tem um horário certo para orar, tem determinadas horas que tem que parar, pelo menos para poder fazer uma saudação. E aí, como é que fica? Então, assim, a gente vai ver o exemplo de Daniel, né? Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, assim, quando você vai pegar alguns exemplos, você pode, às vezes, criar uma doutrina, que é o que muitos fazem. Não, oração tem que ser 3 vezes no dia, igual o Daniel fazia. Só que aí, se você for pegar isso, todo mundo ia ter que orar de madrugada, porque Jesus orava de madrugada. Ah, Jesus orava de madrugada porque era mais forte, era mais poderoso, era melhor? Não, Jesus orava de madrugada porque era o único tempo que ele tinha sozinho. Entendeu? Jesus era o tempo todo cercado dos discípulos, cercado da multidão. O momento que ele tinha sozinho era aquela madrugada. Não quer dizer que a madrugada tenha mais poder orar. Não quer dizer que eu subi o monte, é mais poderoso orar no monte. Mas por que às vezes Jesus subia no monte? É justamente por esse momento de conexão. Ele tá lá mais sozinho. Ele conseguir refletir melhor. Um exemplo meu mesmo. Os melhores momentos que a minha mente mais funciona para produção de conteúdo, para ler, para meditar, é de madrugada. Depois que minha esposa dormiu, meu filho dormiu, que tá tudo silêncio, é o momento que eu mais consigo ter uma reflexão melhor, pensar coisa, pensar ideia, escrever, é nesse momento. Então, a oração de madrugada, ela é boa nesse sentido, mas não quer dizer que ela é mais poderosa que outra oração. Então, quando eu crio regras, a oração tem que ser 1 hora por dia, 2 horas por dia, baseado em algum texto isolado, eu crio um problema. Porque aí o que pode acontecer? Hoje eu tô aqui pregando a palavra. E vamos supor que você está só aprendendo. Aí você descobre que eu oro meia hora por dia. Você ora 1 hora, 2 horas. Não, então eu sou melhor do que ele. Ou eu com o meu pastor, com o líder que tem por aí. Uai, eu oro 2 horas por dia, esse pastor aí ora só 1 hora, eu tô melhor. Tô competindo. Competindo, aí virou uma competição. Eu oro 6 horas por dia, eu leio tantos capítulos da Bíblia por dia. Mas resumindo na questão da oração, de tempo da oração. O apóstolo Paulo diz pra gente orar em todo tempo, em espírito. Jesus diz pra gente entrar pro quarto e orar. Isso não quer dizer que tem que ser necessariamente dentro do quarto. A palavra quarto, ela é tameion, que significa um lugar secreto, um esconderijo, um lugar reservado. Então, quando Jesus fala entra pro quarto, ele está dizendo, em outras palavras, vai para um lugar reservado, vai para um lugar secreto. Tameion. Então, quando você entende isso, orar em espírito, orar ali em secreto, e aí você vai entender, então, que em todo momento eu posso falar com Deus. Então eu posso ter aquele momento devocional, tirar um momento do dia, que eu vou ler um capítulo da Bíblia, eu vou fazer uns 5, 10 minutos de oração, vou ouvir um louvor. Posso e deve, isso é maravilhoso. Mas se eu não tiver uma consciência de oração, que é o que eu vou responder a sua pergunta, quantas horas por dia eu devo orar? Toda hora. Então, porque quando eu tenho a consciência de oração, vamos supor que você está andando na rua, passou uma ambulância ali, você já fala com Deus, ô Deus, protege aquela vida que está ali dentro. Né? Você está ali lavando uma louça, lavando um carro, você está ali no seu trabalho, no horário de almoço. Você ligou sua mente ali, você falou com Deus, você está em conexão com o Pai. Então isso é consciência de oração, que é o que o apóstolo Paulo chama a gente a viver. Uma consciência de alguém que está em constante relacionamento com Deus. É consciência plena, né? Você está ali com o celular na mão, veio a tentação, naquela hora. E aí você tem uma consciência de oração, na mesma hora você falou, Deus, me perdoa. Eu não quero cair nessa tentação aqui. Então, a consciência de oração, essa consciência de estar o tempo todo em relacionamento com Deus, ajuda até a gente vigiar mais, ajuda até a gente vencer mais. Porque não adianta eu ir lá de manhã, fiz 1 minuto ali, fiz 15 minutos de oração. Mas durante o dia eu esqueci de Deus. É igual as pessoas brincam aí, não adianta eu tomar café da manhã com Deus Pai e almoçar e jantar com o diabo. Entendeu? Então não adianta eu tirar. Eu orei 1 hora por dia, mas durante o dia você esqueceu de Deus, você viveu longe de Deus. Agora, essa consciência de que Deus está presente, de que eu estou falando com Deus, eu estou em constante relacionamento com Deus, transforma muito mais a vida da pessoa do que ela criar uma regra de horários para orar, de quantidade de tempo para orar. E outra coisa que a gente está vendo muito assim umas trocas de alguns hábitos para algumas coisas que tá mais facilzinho, né? Tipo, uns enlatados. Tipo, ao invés de ler a Bíblia, o cara vai lá e lê o Café com Deus Pai. Você tocou agora no assunto.
Em vez de ler também, você vai colocar o Cid Moreira pra falar pra você ler a Bíblia. Aí ao invés de você ter um momento de devoção, você só coloca um louvor Davi Sass cantando ali e, tipo assim, meio que vai substituindo. E você vai, tipo assim, você vai se aproximando dessas coisas, de tipo, de alguns hábitos e vai se distanciando do que talvez seria a espiritualidade. Coisa que às vezes a gente vê outras religiões pregando, que é o quê? Que é muito, muito próximo de tudo que você tá falando. Tipo assim, o cara ficar em um momento de silêncio, em reflexão, em silêncio mesmo, sabe? Procurar um lugar e procurar isso saindo de dentro para fora, não externo. Então tá trocando tudo que deveria procurar interno, substituindo por coisa externa e acha que tá valendo. Vale? Exatamente, igual assim, quando você pega esse exemplo que você usou, né? Dessa reflexão, dessa interiorização. É o que eu sempre falo, eu não devo falar com Deus como se ele estivesse longe, como se ele fosse esse Deus distante. Como se fosse alguém sentado lá no trono e eu aqui na terra. E aí eu preciso romper esse teto, né? Já viu? O teto tá de bronze hoje. Eu preciso romper esse teto. Não, cara, ele tá aqui. Eu não aceitei Jesus. O cara tá no prédio desse que é 8 andares, o cara tá lascado. Já vai perto do céu do que os outros, né? Então... Não, o que tá lá embaixo. Ah, o que tá lá embaixo. Até passar pra laje, pra outra. Então ele não tá aqui dentro. Ele não tá no meu interior, ele não habita em mim. Essa não é a fé que eu carrego, essa não é a fé que eu professo. Não é um Deus longe, ele é um Deus Emanuel, um Deus em nós. Não é isso que eu acredito? Sim. Então como que eu vou conversar com ele? Como alguém que tá longe? Não, como alguém que tá aqui. Aí eu vou precisar fazer todo um ritual para eu poder chegar até ele? Claro que não, ele tá aqui. Então é igual a gente falou, é o que? É eu fechar o meu olho, ou de olho aberto, a maneira que você achar melhor, mas conversar com alguém que tá dentro. Alguém que tá aqui. Então é quando você fala tudo para ele. Tem gente que me pergunta. Isso é espiritualizar. Isso é ser espiritual. Eu vou falar com Deus só para pedir? Não, cara, conversa tudo com Deus. Tem hora que você chega diante de Deus e fala, Deus, eu tô pensando nisso. Eu tô querendo fazer isso. E ele vai falar assim, eu sei. Então tipo assim, você tô vai... ligado. Um grande exemplo, os Salmos. Você pegar para ler os Salmos aí, você fala, cara, como que esse cara teve coragem de falar isso para Deus? Né? Então você pega ali o Salmo 73, o verso 3. Deus, eu tô com inveja dos ímpios. Que eles prosperam, que eles têm dinheiro. Entendeu? Então tem hora que você tem que chegar pra Deus e falar. Você vai falar tudo que você tá sentindo. Ué. Ué. Aconteceu já alguma vez, igual você tá na sua plataforma, você tem 1 milhão de seguidores. Você imaginar que tem alguém aqui que tem 200 mil seguidores, tá só rebolando ali, tá fazendo uma caralhada de dinheiro. Volta e meia não mexe com você não. Eu falei, nossa, cara, assim, uma plataforminha assim, oh meu Deus. Tem hora que querendo ou não, você fala assim, cara... Você vê alguns, igual você falou, influência estourado com coisa errada, né? Aí realmente você dá aquela coisa assim, nossa, cara, por que o cara tá fazendo dinheiro pra caramba, mano, eu tô fazendo... Até que não é essa questão assim de dinheiro em si, mas assim, você vê que tá sendo mais entregue, né? Que a pessoa tá tendo mais um sucesso, assim, fazendo uma coisa nada a ver, brincando com as coisas de Deus, sabe? Brincando com a palavra de Deus. Querendo ou não, você às vezes pensa uma coisa ou outra, né? Mas é igual o Salmo fala, mas tem vezes que você olha pra vida do ímpio e você tem inveja. Você fala assim, cara, eu tô aqui servindo a Deus e tal, e parece que a minha vida não engrena, não vai. E esse é um grande mal de hoje. Por exemplo, assim, você vai ver os influencers, né? Chega lá e fala, Deus me abençoou, e posta a mansão, a casa, e o cara fala, cara, eu tô aqui na igreja todo domingo, essa pessoa aí tá postando vídeo seminua dançando e Deus tá abençoando. Então cria aquela inveja, isso é natural, ainda mais no dia de hoje, de internet, de comparação. Então tem hora que você tem que chegar pra Deus e falar isso. Falar, Deus, eu tô com esse sentimento, eu tô pensando isso e isso do Senhor. Eu tô pensando em fazer isso e isso. Então é colocar tudo pra fora, cara. E isso lógico que é algo espiritual, mas ao mesmo tempo é algo terapêutico também. Quando você fala pra fora, não é você chegar diante de Deus, grandíssimo excelso, nessa noite eu quero que o Senhor me dê um copo de água. Não. É chegar diante de Deus e falar, pai, eu tô aqui, o Senhor sabe o que eu tô sentindo. E às vezes aquela oração, assim, genérico seria, tipo assim, perdoa os meus pecados. Beleza. Isso ali, o Pai Nosso tá ensinando, tipo assim, o copia e cola ali. Tipo assim, esse aqui é o formato. Mas, tipo assim, perdoa meus pecados. Mas quais? Exatamente. Quais, né? A gente sempre troca uma ideia aqui, eu tenho conversado muito, inclusive essa semana tem sido a semana que eu mais tenho conversado isso. Eu tenho a impressão de que esse mundo tá configurado pro picareta, rapaz. O picareta, o caloteiro, você entendeu? Porque esse é o cara que você vê em Caldas Novas, na praia, curtindo, é o cara que chuta cachorro, o cara tá progredindo, e dá esse sentimento. Então, quando você lê Davi e fala, pô, velho, Davi, ó, e você vê, mas quando você se coloca na situação, fala, eu não sou muito diferente não, hein, porque esse sentimento é real. Então tipo, assim... Mas qual?
né? Ou talvez seja o momento da oração, ao invés de você ir lá e despejar um monte de palavra, já que sai do PDFzinho, tipo assim, entrar em reflexão, não. Tipo assim, mas qual que é o pecado que eu tenho que pedir perdão? No que eu posso melhorar? No que o senhor poderia... Você entendeu? Então, a oração, você tocou num assunto importante, que é a oração do Pai Nosso, que muita gente copia e cola. Mas, na verdade, a oração do Pai Nosso, ela é uma referência, né? E um modelo que Jesus deixou. Então, ele começa o quê? Pai Nosso que está nos céus, pra gente já identificar com quem que a gente tá falando. Santificado seja o teu nome, ou seja, um Deus separado. É igual um filho vai chegar pra pedir alguma coisa pro pai. Pai, só tá lindão hoje, não sei o quê. Uhum. E depois vem e pede. É a mesma coisa. Você chega ali, Deus, você é santificado e tal. Aí você começa, que vê o teu reino, seja feita a tua vontade. Então você coloca a vontade do Pai acima da sua vontade. A vontade dele é muito melhor que a nossa. É boa, agradável, é perfeita. E aí você vai pedir o pão de cada dia. Ou seja, qual que é a sua necessidade hoje? Talvez sua necessidade hoje é física. Talvez sua necessidade é emocional. Um Pix. Um Pix, é uma necessidade emocional, familiar. Você coloca para Deus as suas necessidades. Uhum. E aí você vai, perdoa os meus pecados, o exemplo que você usou. Qual pecado? O que eu fiz? Né? O que eu estou fazendo? O que eu preciso mudar? E aí não me deixe cair em tentação. Qual tentação? Em que área você está sendo tentado? Onde o inimigo está tentando te tragar? Né? Então é exatamente o que você falou. E me livra do mal. Qual mal? Me livra do mal, me livra do pecado, me livra daquilo que pode me levar pro inferno. Porque tem mal que não é mal para você. Tem Exatamente. mal que não é mal pra você, igual, por exemplo, uma droga ilícita. Não é mal pra você não é viciado. Então, qual que é o mal, né? Então, cada um tem o seu... Seria tipo uma minuta, tipo assim, coloque aqui seus dados, né? O Pai Nosso tá aqui, esse é o formato, coloque seus dados, né? Não só pegar aquilo ali e rezar. Cara, e algo interessante na oração do Pai Nosso é que Jesus fala pra gente primeiro pedir o pão e depois pedir o perdão. E aí, muita gente acha que pra chegar diante de Deus... Para pedir alguma coisa para Deus, ele precisa estar merecendo, ele precisa estar perfeito, ele precisa estar santificado para ter algum direito diante de Deus. Só que Jesus ensina? Primeiro, você pode chegar diante de Deus. Qual é o pai que o filho pedindo pão lhe dará uma pedra? Quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então eu não preciso ser alguém perfeito para chegar diante de Deus e pedir alguma coisa. Mas, quando eu entendo o que significa de fato um pão, o que Jesus se declarou o pão da vida, então eu posso primeiro me alimentar desse pão para que aí eu possa ter força, ter sustância para receber o perdão, para realmente me arrepender, para realmente ser curado, ser sarado. Então tem muita gente que acha que tem que se santificar, que tem que fazer todo um ritual para ir lá e se aproximar de Deus e se alimentar do pão. Aí o pão, a gente fala do pão físico, a gente fala do pão espiritual, a gente fala da palavra, a gente fala do relacionamento com Deus. Você pode chegar do jeito que você tá, porque é essa transformação que vai acontecer na sua vida. Quando você come do pão da vida, ele dá força para você, ele te sustenta, ele vai levar você a transformar a sua vida, né? Primeiro o pão. Primeiro o pão. Depois o perdão. Tanto é que a gente não prega para as pessoas, vem cá ser cheio do Espírito Santo. Não, você prega a cruz. Jesus morreu por você e esse é o pão, né? Que foi entregue por nós. Aí pra você ver como é diferente, tipo assim, o estudar e procurar um meio de entender de forma com sabedoria, né? Esse dia pra trás eu ouvi alguém falando sobre Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ei, não é bem financeiro, não tem nada a ver. Se ele é seu pastor, nada te falta porque você não sente falta de nada. Ele te supre em tudo. Então, se você não tem o carro do ano, não te faz falta, porque você já está suprido. Então, não é que você vai ter tudo. Não, você só não sente falta, você está suprido, você está completo. Não está ali para te inteirar, né? Você está completo. E, na verdade, o Salmo 23, ele tem até uma incongruência de tradução. Porque quando diz lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, essa palavra nada lá no hebraico é lo, que significa não. Então, na tradução mais original seria, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Ou seja, não é que nada me faltará, mas que o Senhor não me faltará. Então o que eu aprendi não serve de nada. Acabei de aprender de novo que o que eu aprendi de novo. E aí, aprendendo... se você trazer num outro contexto também, pode ser no sentido de o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. De nada. Porque eu já tenho o pastor. Tá completo, né? Tá completo. Então, mas entra exatamente no que você falou. Só que quando você pega a tradução corretinha ali, você vê o significado verdadeiro do Salmo 23. Porque o que ele diz lá no... Não sei se é no verso 4 ou 5. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte,
Não temerei mal algum. Ou seja, ele não vai me livrar do vale da sombra e da morte. Vai passar, Eu ué. vou passar lá. Vai. Eu vou, mas ele vai estar comigo. A sua vara e o seu cajado me protege. E aí, igual você falou, quando você pega o contexto, você vê que não tá falando de bens materiais. Não. Às vezes vai ter dificuldade. Porque o que acontece? A Bíblia diz que cada um é dado um dom, é dado uma porção. Então tem gente que vai ser rico, tem gente que vai ser pobre. Não é todo mundo vai ser rico. Hoje, no Brasil, eu posso falar para você, Giovanni, se dedica lá no seu trabalho, administra bem suas finanças, não gasta mais do que você ganha e você vai prosperar. Investe na sua empresa e você vai prosperar. No Brasil, isso pode ser uma verdade e pode dar certo. Mas eu vou falar isso na África? Como que eu vou falar isso na África? Prosperar para onde? É verdade. É juntar dinheiro de onde? Entendeu? Que empresa? Trabalhar onde? Entendeu? Então o evangelho, ele me ajuda sim, às vezes crescer financeiramente quando eu coloco em prática os princípios, mas esse não é o fundamento do evangelho. Essa não é a verdade do evangelho. Não é para isso que serve o evangelho. Porque para o Brasil pode funcionar, na África não vai funcionar, na Síria não vai funcionar, determinada região não vai funcionar. Por quê? Porque a realidade é outra. Então a gente hoje, graças a Deus, vive de boa. Infelizmente tem a política aí, tem imposto, tem tudo, mas a gente ainda vive tranquilo, comparado a outras regiões. Então assim, quando a gente pega o Salmo 23, por exemplo, não está falando só de vida financeira, está falando de alguém que é suprido, alguém que é cheio e alguém que tem o Espírito Santo. Aí a gente entra em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo falando. E é um texto muito distorcido. O que ele fala a partir do versículo 11? Eu aprendi a estar bem contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é padecer necessidade. E aí ele diz no versículo 13, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é que ele pode conquistar tudo. Não é que ele pode ter todas as coisas, eu posso ter carro, não. É que ele tem poder para vencer toda e qualquer situação. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte. Ainda que passa no vale da sombra da morte. Entendeu? Então, quando a gente entende isso, as coisas mudam demais. E igual para você ver, até mesmo no conceito de fazer muita grana, eu tinha visto há um tempo, no Brasil tem cerca assim, de 200 e poucos mil milionários. 200 e poucos mil num país de 220 milhões de pessoas é tipo 0,1%. Então ser milionário, cara, é a exceção. É a exceção. É a exceção. Então, se a pessoa também está procurando ser feliz, ser completo, com algo que pode conquistar, algumas coisas podem acontecer. Pode não alcançar, pode morrer antes de alcançar e pode até alcançar e não ser o que esperava. Então, tipo assim, se felicidade está atribuída a algo que você vai ter ou ao que você tem, você está correndo muito risco, né, velho? Assim, é o que o apóstolo Paulo adverte lá em 1 Coríntios 6, né? Ele não diz que o dinheiro é todos os males, mas ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí ele vai dar uma orientação forte lá. Que muitas pessoas que por buscarem as riquezas, por buscarem os bens, por buscarem essas coisas, acabando entrando em muito sofrimento. Sofre. Sofre muito. Porque é tipo assim, eu quero ter milhões, beleza. Mas eu já dirijo um carro bom, viajo com certa frequência, tenho uma casa legal, uma casinha razoável. Mas não tá bom pra mim, eu tô sofrendo porque não é isso que eu quero. Você entendeu? O cara já tá vivendo, curtindo uma vida excelente, financeiramente falando. Mas o cara nunca vai estar satisfeito, vai estar em constante sofrimento porque o que ele quer é mais alto. E pode ser que não alcance, né? Cara, a ânsia da pessoa, conquista. a ânsia do ser humano é ser imortal ou ser eterno. Na verdade, a Bíblia diz lá em Eclesiastes que Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. Então, quando eu tento suprir a minha vida com aquilo que não é eterno, não vai dar certo. Tem até um filósofo que fala, é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Por quê? Porque isso não vai ser capaz de completar alguém que está buscando a eternidade. A gente acha que a gente quer a imortalidade, mas não é. É porque a gente anseia pela eternidade. Então, quando eu quero completar a minha vida com bebida, com sexo, com qualquer outra coisa, eu me torno insaciável. Por que o político rouba, tem milhões e deixa a gente morrendo na fila do hospital e quer roubar mais? Porque ele está tentando saciar a vida com dinheiro e não vai conseguir. Por que uma pessoa que começa a fumar um trago ali, de repente ele tá fumando não sei quantas carteiras por dia, já tá engatado em outro tipo de droga, já tá indo até no submundo, até parar numa rua. Porque ele tá tentando saciar com aquilo ali e é insaciável. Por que a pessoa que tenta se saciar no sexo, aí vai com uma, vai com outra, 2, 3, não sei o que, de repente já foi com um monte de gente. Já incluiu rapazes. Incluiu rapaz, incluiu...
insaciável. Se a gente tentar saciar a nossa vida com aquilo que é do mundo, com aquilo que é passageiro, a gente vai até no fundo Não do poço. acha, não alcança, né? Então por isso Vai que ser tipo aqueles caras lá da Caverna do Dragão procurando a saída. Não tem saída. Não tem saída. É insaciável, né? É igual eu tava falando de 1 Timóteo. Então, o apóstolo Paulo fala que pessoas que correm atrás disso, elas acarretam para si sofrimento. Aí vamos um exemplo. Que acontece, que eu já vi acontecer muito. Tá lá o casalzinho na igreja, bonitinho, família lindinha. Aí, pobrezinho servindo a Deus. Começou a entrar uma graninha, aí o cara já se sente, aí já começa a dar uma pulada da cerca. Aí a mulher já tem um dinheirinho, já faz uma cirurgia plástica, já vai pra uma academia. E aí já começa a afastar da igreja e quando você vê, já tá todo mundo desviado. Foi o dinheiro que desviou? Não. Mas foi o quê? A raiz do amor ao dinheiro. Ou seja, dependendo da forma que você lida com o dinheiro e corre atrás do dinheiro, você acarreta sofrimento. Esse dia eu vi a cena de um homem lá que gravou um vídeo, já ia tirar a sua própria vida ali, falando, minha mulher me traiu, não sei o quê, e parará, e tal fulano tava lá dentro de casa, e aí ele falando dos bens, falando das conquistas. Então assim, você vê que isso não vai suprir nossa vida. O que supre a vida do ser humano é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Você pega assim os países com maior taxa de pessoa que tira a própria vida. É país rico. A Suíça, cara. A Suíça lá, colega meu ficou um tempo na Suíça e falou que as pessoas se jogam na frente das coisas lá pra... País rico, cara. País que você fala, é um sonho morar lá. É um sonho você viver lá e que infelizmente acontece isso. Então assim, tentar suprir a nossa vida com coisa desse mundo é insaciável. Todo mundo vai ficar... aquele sentimento de vazio. Mas tem que ter um equilíbrio também, né? Tem que ter. Tipo assim, beleza, eu ser satisfeito com o que tenho, mas também igual, por exemplo, se o cara também tá ali arrastando... Porque é fácil pra gente falar assim, não pode ter o amor, porque nós temos o que comer em casa, você entendeu? Mas e o cara que tá lá, lascadão, hein, velho? Só tá querendo de comer. Só de comer, né? É onde você falou que é muito difícil, porque, tipo assim, são tantas vidas acontecendo, igual, por exemplo, o cara se esbarra com o seu conteúdo. Talvez não faz um pingo de sentido pro cara, porque igual, por exemplo, você pega, às vezes, e nós tá falando assim, nada me falta, mas você pega o cara que tá faltando tudo na geladeira do cara, ele vai entender isso de uma forma diferente, né? Aí onde ataca, né? Igual você falou, cada um tem uma realidade. Então, se eu pego o texto, Senhor é meu pastor e nada me faltará, e tá faltando, o que o diabo vai lançar na minha mente? E aí? O que vai inconscientemente na Aí minha mente? O Senhor não é meu pastor. Entra no Deus do amor. Se Deus é tão amor, por que há tanto sofrimento? Agora nós entramos nessa, viu? Então, assim... Qual que era a linha que a gente tava mesmo? Do equilíbrio, né? Entre finanças e... Então, assim, cara, Deus deu a cada um dom, Deus deu a cada um a capacidade, Deus deu a cada um a vida para viver. Não significa que eu ter também não vai me afastar. Eu posso ter. Exatamente. Então, por exemplo, o que a Bíblia nos ensina? A sermos bom mordomo daquilo que Deus nos dá. Então, se Deus te deu emprego, faça daquele emprego melhor. Se Deus te deu uma finança ali, um salário no final do mês, administra bem esse salário. Se Deus te deu uma capacidade de estudar, estuda, se profissionaliza, cresce. Cara, tudo a gente tem que ir lá e dar o nosso melhor. Porque o que a Bíblia diz em Colossenses 3:23? Tudo que vocês fizerem, façam como se fosse para Deus, porque a recompensa vai vir de Deus. Então, às vezes, você trabalhar no Brasil, você vai trabalhar das 8 às 18, vai ganhar um salário no final do mês, é injusto? Eu acho que é. Eu acho que é. Só que quando você faz aquilo ali com dedicação, como se fosse para Deus, você pode saber que você vai receber a recompensa de Deus. Talvez a paz que você vai receber tendo um salário mínimo no final do mês, a paz que você vai receber vivendo aquela vida ali, não é a paz de alguém que está com milhões na conta. Por quê? Porque você está fazendo para Deus e Deus vai te recompensar. Então, para a gente manter o equilíbrio entre o querer ter demais, é colocar na balança. O que a Bíblia diz? Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não significa que você tem que ficar o dia inteiro na igreja, não significa que você tem que dedicar 100% a Deus, porque para Deus tem os que são dedicados 100%, não é todo mundo que vai ser, mas eu sou um profissional, eu vou buscar a justiça e o reino de Deus aqui. Então como que eu vou fazer isso? Dando testemunho. Então vou ser um bom funcionário, eu vou chegar na hora, eu vou procurar profissionalizar nisso aqui. Eu tenho uma empresa, eu vou tratar bem meus funcionários. Eu vou ser alguém que vou saber administrar minha empresa, investir na obra de Deus. Então, quando você começa igual você falou, ter esse equilíbrio, eu posso ter, mas isso não pode me ter. Né? Então, tipo assim, eu posso ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter meu coração. Porque a Bíblia diz em Mateus 6, onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, onde está o seu tesouro? Beleza, então eu vou trabalhar, eu vou prosperar, eu vou investir na vida do próximo. Aí entra o que Jesus fez lá no deserto,
Quando era para ele mesmo, Jesus não transformou a pedra em pão. Mas quando a multidão estava com fome no mesmo deserto, ele multiplicou o pão. Ou seja, a multiplicação ela vem muito mais também quando você transborda na vida das pessoas. Então tem muita gente querendo ficar rico para si mesmo. Tem muita gente querendo buscar o eu, o meu interesse, o eu próprio. E essa é uma busca errada. Mas quando você está buscando prosperar, para abençoar quem está do seu lado, para ajudar na obra de Deus, para ajudar um necessitado, aí você está indo no caminho certo de poder buscar aquela finança ali e ter o equilíbrio correto. Não é abandonar tudo, não é abandonar emprego, não é abandonar a faculdade, que infelizmente os cristãos perderam muito posicionamento em muitos lugares, porque antigamente era isso, né? Crente não pode estudar, crente não pode ir para a faculdade, crente não... Entendeu? Então tem que ter esse equilíbrio, igual você falou. E quando você busca esse equilíbrio, você vai crescendo. E tá tudo certo. Vamos aqui abrir só mais uma abinha aqui. Você consegue lembrar, assim, quais foram as perguntas mais absurdas que você já recebeu? Que eu acho que é um quadro que você pratica muito lá na sua página, tipo assim, manda as perguntas. Então, assim... E como é que você faz para selecionar? Você seleciona umas ruins lá de propósito? Todo o meu conteúdo ele é baseado em perguntas. As perguntas absurdas. Então, todos os meus conteúdos são baseados em perguntas. Eu comecei com perguntas que discípulos meus faziam, pessoas perto de mim faziam. E agora é conteúdo aberto ao público. É aberto ao público. Eu vou lá nos comentários, vejo. E aí, para selecionar, eu vejo as que faz sentido, né? Eu não gosto só de fazer uma vou fazer essa aqui porque ela é engraçada, só porque dá polêmica. Mas tem umas que eu corro de polêmica, na verdade. Mas você pega umas também. Mas tem, tipo assim, posso orar sem camisa, posso orar de luz apagada. Cara, vamos supor que eu tenho 80 anos, eu recebi essa semana, vamos supor que eu tenho 80 anos e converti. Eu vou ser salvo, mesmo se eu... Então, tipo assim, é umas perguntas assim que eu acho que a mais absurda, cara. Eu não vou lembrar de cabeça aqui não, mas é essa, sabe? Tipo assim, se pode orar tomando banho. E a que mais mexeu com sua cabeça, você falou, não, essa... Porque tem muita pergunta ali, que você tem uma resposta ali, você tem uma interpretação para aquilo, mas qual que mais fez você pesquisar? Teve essa? Do divórcio. Do divórcio foi a que mais fez eu pesquisar. E qual foi a resposta? Era se quem é divorciado pode casar de novo. Aí essa fez eu pesquisar muito. Teve que ir pra pesquisa, Teve que ir. Eu fiquei uns 6 meses pesquisando. 6 meses? 6 meses pesquisando. Porque eu sabia que era um assunto muito delicado. Foi igual ao assunto da bebida. O assunto da bebida eu já sabia, só que eu tava com muito receio de publicar. Porque assim, bebida envolve muita coisa, né? Envolve... Aí essa do divórcio era uma pergunta que sempre me fazia. E eu corria de responder ela justamente por ser tão delicado. E aí eu passei 6 meses estudando, aí estudei o original, estudei o histórico, o contexto. Tanto é que o dia que eu fui postar, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, cara, eu vou postar um conteúdo hoje que eu vou perder muito seguidor. Aí ela, sério? Eu falei, sério, pode preparar que vai vir um hate, vou perder muito seguidor. E eu fui e postei. Cara, foi o vídeo que mais me trouxe seguidor, foi o vídeo que mais ganhou notoriedade, pessoas famosas começaram a me seguir desse vídeo. Então, tipo assim, o vídeo que eu achei que ia ser o que mais ia trazer hate, que mais ia me derrubar, e que, tipo assim, não achei que ia dar tanta repercussão igual deu, eu achei que ia dar, mas não tanta, foi esse. E, cara, eu fiz ele simplesmente com o intuito de ajudar. Era um assunto que eu nem precisava falar. Era um assunto assim que eu poderia passar batido, mas eu fiz de ajudar pessoas. Porque acontece, tem muita gente hoje que casou de novo e quer servir a Deus. Tá querendo servir a Deus, mas tá presa. Porque tem gente falando que quem tá no segundo casamento já tá condenado pro inferno. Já tá indo direto de tobogã pro inferno. Porque, então, porque o cara teve um livramento e o cara entrou de novo. Então, tipo assim, o cara tá querendo servir a Deus, tá querendo ir, tá querendo fazer a obra de Deus, mas isso prende ele. Aí eu fui estudar. E aí, cara, quando você vai estudar o original, o versículo que eles mais usam, porque Deus odeia o divórcio, aí você vai entender que o original não é divórcio, é repúdio. Que era quando ele liberava a mulher sem a carta de divórcio. Aí ela não podia casar e ficava desamparada, porque a mulher não trabalhava, a mulher era uma posse. Então ninguém poderia casar com ela, porque se casasse com ela, era apedrejado. Então ela ficava lá jogada, e aí onde ela virava mulher de programa, porque era a única coisa que ela tinha pra fazer. É aí onde surge a fornicação. Né? Era a mulher repudiada. Então Deus odiava o repúdio. Então quando você pega lá, que esse texto é de Malaquias 2,16. Quando você pega do versículo 13 em diante, o que ele está condenando lá é homem que maltrata a mulher, homem que trata a mulher violentamente, homem que trai a mulher, que é desleal com a mulher. E aí só no versículo 16 ele vai dizer que odeia essa prática, que era o repúdio. Aí a pessoa pega só o começo, com a tradução errada, que é Deus odeia o divórcio, e coloca uma carga.
Então tem mulher hoje sofrendo dentro de casa, tem mulher apanhando, tem mulher sendo ameaçada de morte, tem homem abusando de criança dentro de casa e a mulher às vezes não quer divorciar porque tem um versículo que o cara religioso usa para dizer para ela que Deus odeia se ela fazer aquilo. Aí quando você vai pro contexto lá de Deuteronômio 24, a carta de divórcio foi uma permissão de Deus justamente para corrigir isso. Corrigir essas práticas erradas que estava fazendo. Aí quando você pega lá no Antigo Testamento, quando alguém adulterava, era pena de morte. Quando um filho era desobediente, era pena de morte. Se uma mulher não casasse virgem, era pena de morte. Agora, quando a mulher era divorciada e casava com um segundo marido... Pedrejado. Não tinha pena. A única coisa que ela não podia era voltar pro primeiro marido. Aí o que eles fazem hoje? Hoje eles colocam o adúltero, passam um pano pro adúltero e quer obrigar quem sofreu o adultério a continuar porque Deus odeia o divórcio. Então, beleza, nós devemos perdoar no Novo Testamento? Com certeza, é 70 vezes 7. Mas Deus não tira o peso, a dor de alguém que foi traído. E aí eu vou passar pano pro adúltero pra condenar quem quer se divorciar porque tá ferido, porque tá machucado, porque amou e em troca recebeu adultério. Então inverteu muitos valores. E naquela época a mulher era uma propriedade. Naquela época a mulher... Então o que Jesus vem fazer? Jesus vem corrigir isso. Jesus ele vem e fala assim, ó... Então a partir de agora é o seguinte... Deus falou que desde o início ele fez homem e mulher... E os dois serão uma só carne. Mas qualquer que repudiar a mulher... Sem ser por porneia, ou seja, sem ser por imoralidade, sem ser por qualquer outra coisa que dá um direito a ela casar, e casar com outra comete adultério. Porque os caras iam lá, repudiavam a mulher e casavam com outra. E pronto. E aí essa aqui ficava repudiada e ele lá casado no bem bom. Então ele falou, se você só se divorciar dela e não der carta de divórcio pra ela e casar com outro, você tá em adultério. Entendeu? Então assim, as pessoas inverteram muito o valor. Passa pano hoje pro adúltero, passa pano hoje pro agressor, para condenar quem quer se divorciar legitimamente, que é justiça. Divórcio é prática da justiça. Jesus diz lá em Marcos que divórcio é um mandamento. Moisés não vos deu esse mandamento? Então é um mandamento. Se divorciar não é um mandamento, mas dar a carta de divórcio quando você quer repudiar a mulher é um mandamento. Entendeu? Então esse foi o conteúdo assim que mais fez eu estudar, mais fez eu aprofundar. Termo grego, termo hebraico, contexto da época, o que acontecia, o que era repúdio, e aí esse foi o conteúdo, e trouxe, como se diz assim, o fruto, né? Que muita gente mandou, cara, eu tava pesada, eu me condenava, eu era isso, eu era aquilo. Tipo assim, um monte de gente falando. E veio os haters, né, cara? Veio os haters falando, quer passar pano pro pecado. Só que quando você estuda assim, quando você tem convicção daquilo que você tá falando, é muito de boa, sabe? É muito tranquilo. Aí só para não finalizar essa parte aqui, para não ficar texto descosturado, aí alguns usam os textos isolados, igual 1 Coríntios 7, 10 e 11. Se a mulher divorciar, ela tem que voltar ou permanecer solteira. Só que eu não posso isolar um texto para criar doutrina. Uhum. Por exemplo, no texto de Marcos, na ceia, Jesus não fala para a gente fazer isso em memória do Senhor. Já em Lucas fala. Ou seja, se eu fosse pegar só o texto de Marcos isolado, ninguém praticava a ceia hoje. Mas existe um contexto. Então Paulo não pode anular o que Jesus falou. Jesus falou que se fosse por causa de porneia, que envolve um monte de coisa, a pessoa pode casar de novo. Agora, Paulo está dizendo que não pode. Ele não está desconstruindo o que Jesus disse. Ele só não deu a exceção, que é o exemplo de Marcos e Lucas. Lucas fala que eu devo praticar a ceia de memória do Senhor. Marcos já não diz. Se eu pegar só de Marcos, eu anulo o que Jesus falou aqui. Então eu não posso isolar um texto para criar uma doutrina. E é o que mais tá tendo, hein? É o que mais tá tendo. É o que mais tá tendo. Agora, e não só doutrina, vários braços do cristianismo, né? Vai sair de uma interpretação de um texto, uma revelação que alguém teve. Esse dia eu postei um vídeo lá sobre dinheiro, e aí o cara falou, mas Davi foi rico, Salomão foi rico. Aí eu falei, o cara não quer usar Paulo não, né, velho? O cara não quer usar Pedro, quer usar os ricos, não quer usar os que sofreu pelo evangelho, que foi mártir, não quer usar o Estevão, que foi apedrejado pelo evangelho. Uhum. Não, mas Davi foi rico, Salomão foi rico. Mas Davi foi rei, não é o seu caso. Ué. Rapidinho você... a gente vai agora, vou te fazer mais uma pergunta e a gente já caminha pro final. Aí, vou te fazer uma pergunta dessas cabulosas, assim. Cara, se Deus é tão bom, por que existe tanta maldade no mundo? Essa eu acho que é campeã de venda aí, né? Não, essa aí é né, se Deus é bom, por que existe o mal? Maldade? Então, assim, quando a gente... Eu vou piorar ela. Vou piorar. Tem uma citação do Coringa que ele fala assim, ó. Se Deus é todo bom, então ele não é todo poderoso. E se ele é todo poderoso, então ele não é todo bom. Porque se ele é bom e tem poder, ele poderia mudar tudo.
e se ele tem poder e não muda tudo, então ele não é bom. Você viu? Tá aqui, já deixa. Me fale sobre isso. Então, quando a gente para pensar no mal, quando a gente para pensar nas coisas ruins que acontecem, realmente a gente questiona Deus. Eu vou ser sincero, porque não tem como você não querer saber mais, você querer questionar mais. Então, quando você começa a analisar o nosso redor, criança sofrendo, pessoa sofrendo, é fome, é doença, igual a gente falou, o mal. Realmente o mal está presente e não tem como a gente negar isso. Só que aí, cara, quando você começa a analisar do ponto de vista do que a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos ensina que Deus é bom o tempo todo, que o tempo todo Deus é bom. E a Bíblia vai nos ensinar que tem uma eternidade nos esperando e que nessa eternidade não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, nem nada. Então esse é o conhecimento que a gente tem para lidar com o mal. O mal é um fato. O mal não tem como você negar ele. Ele é um fato. Ele está aí, ele está presente. Só que o bem já é uma utopia. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Aí você falou agorinha. Parece que só o picareta, parece que esse mundo foi configurado por picareta. Parece que só... Aí você vai olhar, cara, os bilionários, essas pessoas que têm dinheiro, essas pessoas más, políticos. Aí entra a teoria da conspiração e tudo que essas pessoas fazem. É o mal que governa, cara. É o mal que tá no controle. Entendeu? Por que existe fome na África lá, sendo que tem tanto recurso, tanto dinheiro no mundo, tanta provisão no mundo? Por que existe fome lá na África? Porque ninguém foi lá e fez uma política para ajudar os africanos. Você pegar a riqueza, países igual Estados Unidos, Rússia, né, tantos países ricos, o próprio Brasil, se todo mundo falasse assim, gente, vamos lá ajudar a África, acabava o problema na África. Acabava. Então, quando eu vejo que realmente esse mundo jaz no maligno e o mal governa, eu entendo que uma parte da Bíblia está certa. Porque ela diz que o mundo jaz no maligno. Ela diz que justamente nós sofreremos aflições. Ela diz justamente que quando passares pelas águas, pelo fogo, eu estarei contigo. Então isso é um fato. Agora entra a fé. Então a fé me diz que Deus é todo bom, que ele veio e sofreu esse mal também. Porque nós às vezes esquecemos isso. Ah, Deus é injusto porque nós estamos aqui sofrendo mal. Ele também sofreu mal. A Bíblia diz que ele foi alguém rejeitado, considerado como feio. As pessoas viravam o rosto para ele. Ele foi traído por um de seus amigos. Ele foi açoitado. Ele foi crucificado nu. Colocaram nele uma coroa de espinho. Transpassaram o seu lado. Foi rejeitado pelos seus. Foi desacreditado pelos seus irmãos. Foi ferido. Então tudo que a gente pensar de ruim, Jesus passou. Então ele também veio aqui e sofreu esse mal. Agora a nossa esperança é quando o bem vai governar para sempre. Então hoje a gente vê lampejos de bem. Então, às vezes a gente é mal, mas às vezes a gente consegue ter algumas atitudes boas. A gente consegue fazer alguma coisa boa. Então, se eu pudesse... Se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Eu não vou saber te responder. Mas uma coisa eu sei, existe o mal no mundo, mas existe um bem prometido. Uma parte eu sei que governa. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou ao dinheiro. Ele se comparou a um senhor e o dinheiro a um senhor. Hoje, o dinheiro governa o mundo. Hoje, sem sombra de dúvidas... O dinheiro está reinando, mas ele diz que ele é o Senhor. Então eu acredito que vai chegar o tempo em que ele vai governar plenamente, eternamente. Então, se Deus é bom, por que existe o mal? Eu não vou saber responder. Mas que mesmo em meio ao mal tem expectativa do bem, porque a parte do mal eu vejo, e a Bíblia fala que existe o mal, e isso nos dá esperança. Então, assim, eu acho que seria esse o resumo. Né? Eu acredito que existe um mal maior. Esse mal maior, eu não sei se ele está além de Deus ou se faz parte de Deus, no sentido assim, porque a gente vai ver lá em Jeremias e Isaías ele dizendo que cria o mal. Só que qual que é esse mal que ele cria? Aí muitos acreditam que é esse mal, uma tempestade, uma chuva, uma coisa, entendeu? Mas que o mal tá aí, ele tá. Você já viu como funciona o mecanismo de uma vacina? Tem o vírus aqui, a gente viu a pandemia do Covid, então tem o vírus do Covid aqui no ar. Ele é o... Aqui não, tá amarrado. Eu falo assim, mas tá, infelizmente tá, até hoje. Graças a Deus ele tá de boa. Mas tem o mal maior, que é o Covid-19. Ele é o mal maior espalhado por aí. A vacina é quando a pequena dose desse mal é inserido no corpo. Então, às vezes, eu vejo que esse mal que Deus cria é justamente esse mecanismo de defesa contra o mal maior. Então, existe um mal maior, que é a ausência do bem, e Deus, ele
como que eu posso dizer? De uma certa forma, ele permite esse mal menor justamente para combater esse mal maior. Então eu vejo mais ou menos nesse sentido. Então, saber explicar se Deus é bom, complexo, por que né, existe cara? o mal é complexo. Mas entra nesses contextos que eu falei, que a gente vê o mal reinar, o mundo jaz no maligno, mas a gente tem esperança do bem. E Deus não verdade. escondeu isso de nós, está tudo escrito. E eu acho interessante, é o tanto que o mal faz barulho, o mal dá ibope, né? Se você for pegar assim, em quantidade de gente que faz o bem, é muito maior do que Muito quantidade maior. de gente que faz o mal. Talvez ele tá fazendo mais barulho, ele dá mais ibope. Igual, você assiste um telejornal, ele vai mostrar notícia de coisa horrorosa que aconteceu. Mas igual, por exemplo, um projeto de uma mulher qualquer, numa comunidade para ajudar as crianças a melhorar com crochê, é o bem, tá fazendo bem. E tem muita gente fazendo isso. Você vai aqui nessa região ali, você trabalhou muito tempo aqui na região da 44 ali, né? Aham. Das 6 horas da tarde, começa ali o Walking Dead. Você começa a ver a galera vindo, né? Os moradores de rua, o pessoal em situação de rua, mas você vê o tanto de gente indo lá dar sopa. Tipo assim, dar uma marmitex. Então, tipo assim, tem muita gente praticando bem. Muita gente praticando bem. Mas o mal faz mais barulho também, Só que né? eu vejo assim também, Deus ele nos deu a oportunidade de exercer o bem. Aham. Ele nos deu a oportunidade de praticar esse bem. E eu vejo que muitas vezes a gente falha nisso, igual você está falando. Por exemplo, a Bíblia tem mais de 2.500 versículos só falando sobre cuidar do órfão, da viúva, do necessitado e do estrangeiro. No Novo Testamento tem mais de 300 versículos falando contra as riquezas e não tem nenhum incentivando buscar as riquezas. E hoje a gente está muito mais buscando as riquezas, está ensinando muito mais buscar riqueza, buscar bens materiais, buscar as coisas dessa época, do que cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, de quem precisa. Então, se a gente também tivesse praticando o bem que Jesus ensinou, se todo mundo tivesse praticando aquilo que ele veio e fez, talvez a gente teria menos consciência desse mal que nos permeia. Porque assim, ninguém é imortal. A gente é eterno, então o mal vai vir, então a gente vai ter um acidente, infelizmente a gente vê aí doenças, a gente vê tanta coisa acontecendo, mas isso não quer dizer que a gente vai morrer, isso quer dizer que a gente vai passar desse plano, dessa realidade que a gente vive hoje. Então se todo mundo, a igreja, todo mundo que crê em Deus fizesse a sua parte de praticar o bem, que é o que você está falando, as coisas seriam diferentes. E aí entra a questão do mal fazer barulho. Quantos aviões decolam e pousam por dia só no Brasil? Cai um pra ver. Cai um, ele vira notícia, entendeu? Ele vira notícia, vira quadro no Fantástico e tal, e todo mundo tá falando do avião que caiu, mas ninguém tá falando do avião que tá voando. Então, muitas vezes é igual você falou, o mal ele parece fazer mais barulho, ele parece estar, mas é o que a Bíblia diz, né? O mundo jaz no maligno e Deus não escondeu isso de nós. Mas a gente tem a oportunidade em um mundo de mal, a gente fazer o bem. Porque qual o sentido da gente ser luz se não há trevas? Se há luz, se fosse só luz, a gente ia brilhar o quê? Se Jesus veio para ser a luz do mundo, ele ia brilhar onde? Então entra muito essa questão. E aí entra aquela parábola do joio e do trigo, lá em Mateus 13, que muita gente acha que está falando só da igreja, mas não é só da igreja. Lá diz que Deus veio, plantou seus filhos, e aí, no momento de trevas, de noite, o inimigo veio e semeou os filhos dele, né? Os filhos do mal. Tanto é que Jesus diz lá em João 8, praticamente que aqueles fariseus eram filhos do diabo. Ele fala, vocês têm por pai o diabo. Então existe hoje uma guerra de bem e mal, existem filhos de Deus, existem os filhos do mal, e que está por aí. E que cabe aos filhos de Deus serem prudentes. E Jesus falou, olha, os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Então nós não estamos tendo a prudência de praticar o bem que Jesus nos chamou para praticar. Às vezes está muito focado em nós, focado na nossa igreja, no nosso ministério, no que a gente pode conquistar, e menos no que a gente pode oferecer para o outro. E esse é engraçado, porque, tipo assim, eu sempre postei conteúdo na internet e nunca ia. E, cara, eu mudei muito minha mentalidade desse tempo pra cá. Hoje eu faço conteúdo não pra mostrar que eu conheço, pra mostrar que eu sei, mas pra ajudar as pessoas. Aham. E quando eu comecei a fazer conteúdo pra ajudar as pessoas e pra, de alguma forma, mudar a vida das pessoas pra melhor aproximar as pessoas de Deus, as coisas fluiu. Por quê? Porque agora eu não tô fazendo pra mim, eu tô fazendo pros outros. Aí entra um monte de gente, cara, faz curso, vende a palavra, você vai ganhar dinheiro. Eu falo, não, cara, isso não é comigo. Então meus cursos são gratuitos, aula bíblica, leitura bíblica, enquanto eu tiver, vai ser e é gratuito. Por quê? Porque é para ajudar, é para servir. Então quando a gente entende isso, a gente vai praticando o bem, né, que é o que você falou, a gente vai silenciando o mal e o bem vai reinando. E vai chegar um tempo em que o bem vai governar eternamente para sempre e o mal vai ser aniquilado, né? Quando vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito
vai ser aniquilado. Agora Essa ficou bem fechadinho, É. né, cara? Ó, eu quero te agradecer por ter vindo. Obrigado mesmo. Parabéns pela quantidade de seguidores. Amém. Eu sei que esse não é uma coisa que mexe com sua vaidade, mas o número tá aí. Parabéns por Amém. tudo isso que você tem feito. Parabéns pelo conteúdo que você tem entregue, que realmente, assim, eu acho que o mundo tem padecido disso, pô, uma mensagem simples, que vai um pouco contra ali Você sabe melhor que eu. E parabéns e obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram, agradecer aqui a produção. Obrigado, Alex. Obrigado, Rodrigão. Vocês foram incríveis. Tem pergunta? Rodrigo, todo dia de manhã eu posto do Bispo. Como é que é o Bispo lá do... Bruno Leonardo. Todo dia, tá? Gosta do Bruno Leonardo. Vamos fazer a Casa do Pão? Tem um projeto. Eu conversei... Você sabe o Thiago lá do... vou até deixar o Thiago aí lá do Fruto do Cerrado lá, que vende o... Picolé. picolézinho gostoso pra caramba lá. Um dia nós começamos a trocar uma ideia. Eu pensei, pô, velho, tem um projeto que daria pra fazer. Chamaria Belém, a Casa do Pão. Assim, conteúdo diário. Conteúdão mesmo, sabe? Aham. Tipo um café com Deus Pai. Só que aí o pão, já tem um café, né? Agora vai entrar com Agora o é o pão. E outra coisa. Plataforma nova, hein? Leão de Judazinho, que vai ser. Mas assim, com brincadeiras à parte, obrigado. Dá aí suas considerações finais e aí, se Não, a gente só- encerra com suas palavras. Então, só agradecer todo mundo, né? Agradecer o Giovanni pelo convite, o Alex, o pessoal aqui do podcast, né? Por estar fazendo esse convite. E assim, só agradecer mesmo a oportunidade de ter essa voz, né? De poder estar aqui e compartilhar um pouco do que a gente aprende, né? Do que a gente realmente assim quer transmitir. E falar para as pessoas, né? Que independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, de qualquer questionamento, sempre olhe para a cruz. Eu acho que quando você olha para a cruz, quando você olha para o que Jesus fez, você entende que não é pelos seus méritos, que não é pelo seu esforço, porque a gente, se for a gente depender da gente é incapaz, né? A gente não consegue alcançar. Mas quando eu olho para a cruz e olho que Deus me amou lá, aí eu consigo ver um Deus que está perto, um Deus que está em mim, consigo conversar com Ele como um filho, falar com Ele tudo aquilo que está aqui dentro, colocar para fora, e é isso que vai transformando a nossa vida. Então seria isso, e agradecer vocês por mais uma vez, né, por estar aqui. Deixa que agradeço. Tamo junto. Valeu, obrigado. Até a próxima, hein? Amém.